Acho que já podemos começar, né? 4 e 5, qualquer coisa que entrar depois vai pegando aí, né, ao longo do caminho. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Eu não sei se, acho que nós temos 3 alunos aqui, Jorge, Larissa e Simone. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler o texto, mas só para ir adiantando aqui um pouquinho de como é que vai ser essa dinâmica, eu vou apresentar um pouco da obra, né, do livro. Na verdade, não vou apresentar capítulo por capítulo, porque eu acho que a gente ia passar o dia aqui conversando, né, e aí eu resolvi fazer uma apresentação mais geral sobre o tema que é abordado no texto, e trouxe alguns dos conceitos e das ideias que eu acho que são centrais, né, para a gente debater. E aí, ao longo da apresentação, acaba que eu fico expondo muito as ideias, mas fiquem bem à vontade para me interromper, para, vez ou outra, eu posso fazer alguma pergunta para tentar incitar aqui o debate. E, no final, eu também trouxe uma questão para a gente tentar discutir, né, uma questão mais contemporânea, atual, para a gente tentar interpretar essa questão a partir do olhar do nosso autor, né, do Grant McCracken. Então, acaba que a gente torna esse momento como uma apresentação, mas, na verdade, é muito mais um debate, muito mais uma discussão do que uma apresentação mesmo, né? O intuito do grupo de pesquisa é esse, que a gente debata, que a gente converse, que concorde ou discorde, melhor ainda quando discorda, né, que aí a gente consegue cada um argumentar aí a sua perspectiva, e para finalmente a gente ter um aprendizado, eu acho, que fixe, né, um aprendizado que a gente leve aí para os nossos próximos estudos. Então, vou começar aqui compartilhando minha tela. Então, eu acabei de que já adiantei um pouco, né, do que eu vou falar aqui hoje, do nosso livro aí, da nossa obra Cultura e Consumo, do Grant McCracken, e eu trouxe essa agenda aqui para a minha apresentação, para a nossa discussão. Então, como eu falei, eu vou apresentar aqui um pouco da obra, né, um pouco das ideias gerais, quem é o autor, né, como é que essa obra é organizada, algumas das ideias centrais. Trago também um diálogo das ideias centrais dele com algumas coisas, alguns outros conceitos que eu já vi aí pelo meu caminho de pesquisa, né, e aí, no final, como eu falei, vou lançar aqui uma pergunta para a gente fazer uma discussão, para a gente fazer um debate. Falando um pouco sobre o autor, eu sempre falo para os meus alunos que, antes de ler qualquer livro, assim, eu gosto de saber quem exatamente escreve, né, qual é o repertório daquele autor, qual é a linha de pesquisa que ele segue, porque eu acho interessante saber mesmo sobre o autor, e eu acho que facilita muito o entendimento, assim, quando a gente sabe qual é a linha dele na escrita de outros livros, de outros artigos. Então, essa é a única obra que eu li dele. Estou com muita vontade de ler essa segunda, Cultura e Consumo 2, porque eu acho que, inclusive, é alguma coisa que eu senti falta quando eu li esse livro. Eu senti falta desse contato maior entre consumo e marcas, né? Ele fala muito de bens de consumo, e acaba que eu via em muitos momentos que ele poderia também falar de consumo de marcas, né? Não só dos bens, mas também das próprias marcas. Então, eu acho que nessa obra aqui, Cultura e Consumo 2, talvez eu consiga matar um pouco dessa minha curiosidade. Mas, então, falando sobre o autor, Grant McCracken, ele é um antropólogo canadense, ele tem doutorado em antropologia, e todas as obras dele são muito voltadas para a antropologia do consumo, né, para a cultura material. Então, ele sempre faz esse link entre consumo, bens de consumo especificamente, e a cultura, né, um link muito forte nele. Então, tanto nessa obra que a gente leu para a aula de hoje, não, né, para nosso encontro de hoje, quanto a Cultura e Consumo 2, essa Chief Culture Officer é um livro dele, se eu não me engano, é de 2009, não é dos mais atuais, mas é interessante também porque, além de ser pesquisador, ele também presta consultorias para várias empresas. Então, presta consultoria para a Disney, presta consultoria para outras grandes marcas que atuam no mercado da América do Norte, né? E quando eu falo América do Norte, ele foca muito, né, na cultura dos Estados Unidos e na cultura do Canadá, que é da onde ele vem. Então, essa Chief Culture Officer é um livro que ele escreveu, que, pelo subtítulo, né, já dá para a gente perceber mais ou menos. Ele vai falar como é que a cultura ela pode moldar as atividades das organizações, né? Quão importante é
para as organizações terem uma pessoa que foque em cultura, que foque em tendências culturais, que consiga ter uma visão mais macro, né, daquele produto específico, daquele serviço específico que está sendo oferecido. Então, ele faz análises de algumas marcas, aí eu estou com muita vontade de ler esse livro, inclusive. Acho que acaba que tem vontade dele tudo, né? Mas eu acho interessante, assim, fazer esse vínculo entre a teoria e o mercado, né? Acho que é muito bom para a gente. E aí, esse da esquerda, Return of the Artisan, é o mais recente dele, inclusive nem foi lançado, vai ser lançado no próximo ano, em 2022, e já é um estudo que ele fez agora do cenário da pandemia, né, da Covid-19. Então, ele analisa nesse livro, eu li um pouquinho do resumo, né, não deu para ler o livro, enfim, e aí ele vai analisar como é que a cultura, como é que o modo de produção industrial dos americanos, né, dos norte-americanos, ele se tornou muito artesanal, né, com, por exemplo, do it yourself, né, que é enfim, é uma sigla, é uma expressão que ela conota muito esse modo de vida artesanal, né, de você fazer suas próprias coisas. Então, em vez de você sair para comprar pronto, você faz tudo aquilo na sua casa. Então, ele analisa esse cenário aí na América do Norte agora, nos tempos de pandemia, né, porque acabou que, como todo mundo ficou isolado em casa por muito tempo, a gente acabou sendo mais incentivado e mais estimulado a esse tipo de produção mais artesanal. Então, Posso fazer só um claro, comentário? Né, nesse último livro aí, é até uma coisa que eu morei lá, né, nos Estados Unidos em 2013, e vivi no Brooklyn, e era muito forte essa contracultura, sabe, que era fazer você mesmo, botar a mão na madeira, e aí você também tem a ok, é, a multiplicação de tutoriais, proliferação. é isso, obrigado. E faça você mesmo, né, no YouTube, ou seja, você tenha, eu quero fazer uma coisa, vou no YouTube e eu aprendo como faço na hora e faço aquilo, sabe? Então, essa cultura também vem se desenvolvendo porque a tecnologia vai permitindo, né? Sim, E é uma coisa que você deve falar aí no livro, né? Que é como os costumes moldam, né? O consumo ou como o consumo molda os costumes, né? exato. É o consumo de bens como um agente de transformação mesmo, né, de mudança social. Então, Aham. isso aí que você falou é um desses exemplos, né? Em vez de você consumir somente bens manufaturados, bens industriais, a gente tem essa outra vertente aí do consumo que preza pelo mais natural, que preza pelo artesanal, né, pelo feito ali na hora. Uhum. Isso acaba que é um modo aí de transformação cultural, né? É. Hoje ainda é a minoria que faz isso, mas é algo que vai sendo construído aos poucos. E aí esses bens materiais acabam que ajudam bastante nesse processo, né? Eles são catalisadores desse processo, eles são os protagonistas, né? Então, Uhum. é interessante que esse autor, como eu falei, ele sempre foca no consumo como um processo mais amplo, né? Quando a gente fala, eu vou estudar consumo, muita gente já acha, né, já pressupõe que você vai estudar o ato de compra, né, que é você ir para determinado lugar, ter ali aquela sua moeda de troca, né, na nossa sociedade capitalista, no caso, capital econômico, né, o dinheiro, e aí você vai, adquire aquele produto e pronto. Né? Então, muitos dos críticos, muitas das pessoas que criticam o consumo ou que não mergulham nesse universo de consumo e cultura, acabam que tem essa visão superficial, né? E o autor, o McCracken, ele sempre fala da cultura do consumidor como uma cultura muito mais ampla, né? A gente tem que ver o que motivou o consumidor antes dessa compra, antes da procura dele até aquele produto, em qual é a cultura que ele vive, né? Com quem ele mora, qual o tipo de moradia dele, qual o gênero, qual a classe, qual a idade. Depois disso tudo, como é que é esse processo de aquisição do produto, né? De apropriação, como é que aquele produto vai fazer parte da vida dele, vai falar um pouco sobre a identidade dele, sobre o estilo de vida. Então, assim, ele realmente pega aquela partezinha que a gente entende por consumo, de maneira do senso comum, né, que é a compra, e expande de maneira que a gente realmente entenda o consumo como um ato social, como um ato cultural. Né? Então, essas são algumas obras que eu trouxe aqui, ele tem várias outras, mas eu acho interessante, assim, sempre fazer essa ponte, né? O que é que ele já escreveu e o que é que ele está escrevendo agora. Então,
É bem interessante. E aí, sobre a obra, eu tenho uma aqui, eu não sei, como eu falei, eu não sei se todo mundo teve a oportunidade de ler, mas a versão que eu tenho é de 2003, então pode ser que tenha algumas diferenças com as versões que vocês têm por aí, mas falando aqui bem de maneira geral sobre a estrutura, né, da obra, sobre a estrutura do livro, o livro é dividido em 3 partes, né, e a parte que eu acho, assim, mais importante, mais relevante para a gente entender o livro todo é esse capítulo 5, né, que é um capítulo que eu vou focar muito aqui no nosso debate. Mas na parte 1 ele fala um pouco sobre a história do consumo, né, sobre a produção desse consumo moderno, desde as cortes aristocráticas, a Inglaterra elisabetana, né, ou seja, como Elizabeth I, ela utilizava o consumo como uma forma de poder, né, então ela tinha que usar toda aquela coisa de corte, né, acho que quem assiste série aqui, que mostra um pouco dos reinados, que mostra um pouco da Europa realmente monárquica, né, consegue captar pelo vídeo, pelas imagens, que realmente era uma riqueza infinita. Então, aquela riqueza toda, ela não acontecia por acaso, né? Quanto mais posses a rainha tinha, quanto mais ela mostrava ter essas posses, mais poder ela tinha sobre os seus súditos, né? Então, eu não vou falar muito dessa parte do capítulo, porque eu acho que falar sobre história é um campo bem complicado, né? Eu não me atrevo a entrar nesse campo, porque é muito grande, é muito extenso. No livro aqui, ele faz basicamente uma revisão da literatura, né? Então, ele vai pegando vários autores que já escreveram sobre isso e vai colocando aqui, expondo as ideias principais desses autores para que a gente tenha uma noção geral do estudo do consumo, né? Dos bens materiais. Mas se a gente for falar da história do consumo, é a história da humanidade inteira, né? Então, não vou me atrever a entrar nessa parte. Mas, então, ele fala da produção do consumo na aristocracia e como essa produção ela foi sendo alterada até o consumo como a gente vê hoje, né? Que é um consumo focado nas múltiplas identidades, um consumo focado na individualidade de cada um. Então, em vez de você consumir, por exemplo, pensando no legado da sua família, né, no legado da sua geração, você vai consumir pensando na sua própria identidade, né? Quem é você? O que é que você quer mostrar para o mundo? E aí você mostra isso através desses bens materiais. E aí, depois de falar essa breve história aí do consumo, ele traz um conceito muito interessante, que eu acho, que é a pátina. Eu já tinha lido esse livro em 2000 quando eu comecei o mestrado, foi em 2015, quando eu comecei, eu acho, 2015, 2016, reli para agora, né, claro, e eu lembro que esse conceito de pátina era um conceito muito interessante, assim, que sempre me chamou a atenção, e que eu vou retomar ele mais para frente aqui no nosso debate. E aí, quando ele parte para a teoria, que, como eu falei, esse capítulo 5, para mim, é o capítulo mais relevante, mais importante da obra, nessa parte 2 que ele faz, que ele vai explicar, teoricamente, como é que se dá a transferência de significado do mundo, né, da cultura que existe no nosso cotidiano para os bens e dos bens para os indivíduos. Então, eu acho que nesse capítulo 5, que é esse movimento de significado no mundo dos bens, ele consegue explicar de fato como é que o consumo se atrela à cultura e como é que tudo isso se relaciona à parte histórica, tudo isso se relaciona também à parte da prática, né, que é a terceira parte, que é quando a gente consegue realmente entender os bens, né, os bens materiais, dentro dessas categorias culturais, né, dentro das categorias culturais que ele chama, dentro dos princípios culturais, e também como um objeto, como um agente de transformação, né, de mudança social. Então, alguns desses conceitos eu vou reaver aqui no nosso debate, como de pátina, como dessa teoria trickle-down, que eu também acho super interessante, e eu acho que é uma teoria que a gente pode ler sob uma outra ótica hoje, né, pensando no cenário das mídias sociais, pensando no cenário dos líderes de opinião, dos influenciadores. Então, esse é o conceito também que eu trouxe aqui para a gente debater um pouco mais. E um outro conceito também interessante é o desse unidades de Diderot e efeito de Diderot, né, que são coisas, eu não sei se vocês tiveram essa impressão, mas são coisas que parecem óbvias, assim, quando você, por exemplo, vai comprar alguma coisa para você, você geralmente compra aquele bem de acordo já com o seu estilo, né, de acordo já com o seu repertório.
e aí a gente não para pensar exatamente como é que esse mecanismo funciona, né? Então, é interessante ler esse tipo de obra, porque a gente consegue, de fato, parar e começar a prestar atenção em coisas óbvias do nosso dia a dia, né? Eu acho que o consumo é algo muito faz parte do nosso dia a dia, né? Inerente à nossa existência, na verdade. A gente já nasce dentro daquele ambiente lá de consumir, de você ter aquelas roupinhas, de ter os temas do quarto lá, do bebê. Então, desde pequeno, nós já estamos inseridos nesse ciclo de consumo, e aí muitas vezes a gente não para pensar, né? Não para analisar por que que a gente está consumindo certa coisa, como é que a publicidade trabalha, né, usa os mecanismos de persuasão, usa os mecanismos das unidades de Diderot, que a gente vai ver mais para frente, para poder realmente fechar aí um significado, para fechar um simbolismo para determinado bem. Então, o que eu acho mais importante, assim, sobre essa obra é realmente ela trazer esse vínculo muito forte de consumo e cultura, e a gente parar para analisar, né, parar e dizer, poxa, peraí, eu vou consumir aqui determinado produto, mas por quê? Né? O que é que existe por trás disso? O que é que isso vai representar em termos culturais, tanto individualmente, para a minha pessoa, para a minha identidade, quanto para o grupo, né? Para a minha sociedade, para o ambiente que eu estou inserido. Vini, você levantou a mão, pode falar. Assim como, por exemplo, estudar a unidade de Diderot, o efeito de Diderot, estudar a semiótica, são coisas que quando a gente lê parecem óbvias, mas como você falou, esse abrir os olhos e ver, nossa, isso existe, nossa, é assim que o mundo funciona, nossa, é assim que as coisas são, isso é muito importante, eu acho que para todo mundo, mas para o estudante de comunicação, isso é importantíssimo, porque você vai criar isso, você vai replicar isso. Então, você tem que saber que você está fazendo isso para você não ser apenas um operador, digamos assim, né? Então, eu noto isso na semiótica muito forte também, porque quando a gente fala, parece tudo meio óbvio mesmo, mas quando você entende, aí você, na hora de fazer alguma coisa, você lembra e você, não, então eu vou colocar isso aqui porque eu quero atingir esse objetivo, sabe? Exatamente, e é importante mesmo para o estudante de comunicação ter até uma noção cultural das coisas, né? Porque a gente foca muito, às vezes, na técnica, como você falou, e deixa essas noções, a crítica, a reflexão, de um pouco de lado. E acaba que está tudo muito conectado, né? Acaba que a publicidade que a gente faz reflete diretamente quem a gente é, né? O repertório que a gente tem, a ideologia que a gente tem. Então, meio que está tudo muito conectado. Essa obra é importantíssima, assim, e a leitura dela, em alguns momentos, é um pouco cansativa, mas o que eu gosto muito desse tipo de obra e da forma como o autor escreve é que ele remete muito às coisas que ele já falou, mas assim, eu não acho que fica repetitivo, né? Eu gosto muito quando um capítulo começa com a introdução, ele mostra mais ou menos o que é que vai ser abordado no capítulo, depois tem aquela conclusão. Então, eu gostei bastante da maneira como o livro foi organizado, assim, para a gente entender, para ter uma leitura também mais dinâmica, né? Não sei vocês, mas eu gostei. E aí, como eu falei, eu trouxe aqui algumas citações, né, não vou colocar todas, claro, nem muitas, porque fica cansativo, mas eu acho que eu trouxe algumas que eu acho que resumem bem o ponto-chave do livro, né, eu acho que essa é a principal delas. Vou ler aqui bem rapidinho. Os consumidores usam o significado dos bens de consumo para expressar categorias e princípios culturais, cultivar ideais, criar e sustentar estilos de vida, construir noções de si e criar e sobreviver a mudanças sociais. O consumo possui um caráter completamente cultural, então é muito daquilo que eu já vinha falando aqui, né? Consumo e cultura andam 100% juntos. E aí, eu trouxe aqui algumas ideias centrais, como eu falei, vou trazer algumas, não vou falar capítulo por capítulo, então, algumas ideias centrais que o autor recorre muito, não só em um capítulo específico, mas ao longo de todo o livro. Né? A primeira delas eu acabei que já falei um pouco aqui, né? Falei um pouco sobre o autor e sobre como ele encara o comportamento do consumidor de maneira mais ampla, não como aquele comportamento de compra, e essa é uma tendência dos estudos de consumo, dos estudos da antropologia cultural hoje. Né? Não é só desse autor específico, mas sim uma tendência do campo disciplinar.
E aí ele fala muito de cultura, né, o livro todo, e eu acho cultura um conceito extremamente difícil, assim, de ser definido. Eu lembro que, quando eu comecei a pós-graduação, a gente leu um artigo que trazia 52, se eu não me engano, era mais de 50 definições de cultura a partir de diversos autores, né, de mais de 50 autores. Então, eu acho um conceito muito difícil de ser definido, então eu trouxe uma aqui bem, bem simples, que vai de acordo com o autor, né, de acordo com o McCracken. Então, ele fala, e a noção de cultura dele é uma noção ampla também, né, de ideias e atividades através das quais a gente fabrica e constrói o nosso mundo. Então, se vocês prestarem atenção, ele coloca ideias e atividades, então, os dois conceitos são conceitos um pouco abstratos, né, ele não fala cultura como uma coisa, ele fala cultura mais no sentido da gente, dos nossos ideais, no sentido das nossas crenças, né, e das nossas atividades também, daquilo que a gente faz. Então, é muito difícil trazer cultura como algo palpável, né, como algo material. E aí ele vai falar justamente que o consumo de bens culturais, né, esses bens materiais, eles acabam que conseguem materializar essas ideias e essas atividades através das quais a gente fabrica e constrói o nosso mundo. Ou seja, o consumo ele é a materialização da cultura, né? E aí acaba que já puxa um pouquinho para um dos tópicos que eu coloquei aqui, que é o conceito dele de bens, né, que são registros visíveis dos significados culturais. Então, é justamente isso que eu falei, né? A cultura ela não pode ser definida através da matéria, para ele, né, no caso é mais ideias e atividades, mas acaba que os bens, eles são portadores de significado cultural, né? E aí tem uma outra diferenciação que ele faz ao longo do livro, que eu acho interessante para a gente pensar aqui, que é essa parte de categorias culturais e princípios culturais, né? Então, as categorias culturais, para ele, são os segmentos culturais, né? A gente consegue categorizar cada um desse segmento. Então, quando a gente fala em cultura de classe, em cultura de idade, em cultura de gênero, que mais? Em cultura de regionalismos, né, dependendo de onde você mora. Então, todas essas segmentações, né, todas essas caixinhas, essas gavetas em que a gente pode ser classificado, elas são categorias culturais e, claro, que influenciam muito na nossa forma de ver o mundo, na nossa forma de agir o mundo, né? Eu, por exemplo, falando aqui rapidamente, eu posso me encaixar em várias categorias, né, mas vou falar aqui em duas. Eu sou uma pessoa jovem, mas não sou adolescente, né, então eu já mudo um pouco desse meu universo da adolescência para a adultez, né, então eu já estou na adultez, eu já sou adulta, então a partir dessa categoria eu já tenho algumas atividades que são pré-determinadas para mim, e eu sou mulher também, né, então a gente sabe que, principalmente na nossa sociedade, a diferença entre mulheres e homens é imensa. Então, essa é uma segmentação cultural que acaba que limita muito, e ele usa até a palavra constranger, que significa basicamente limitar, né, impor limites, fronteiras para as coisas que eu posso ou não fazer. Claro que isso muda muito, né, graças a Deus, para a gente. Mas acaba que sempre vão existir esses segmentos culturais, esses estereótipos, essas classificações que vão nortear, né, os nossos comportamentos e vão nortear também o que a gente pode ou não usar, né, em termos de bens culturais. Então, além dessa segmentação, ele fala muito também nos princípios culturais. Esses princípios culturais, eles, como a segmentação, eles não podem ser materializados, né, eles não são materiais. Se a gente for falar o que é gênero, é algo mais abstrato, né, um pouco mais abstrato, a gente consegue definir, mas não é como isso aqui, né, não é caneta. Gênero não é uma coisa que você pode pegar e mostrar assim. Então, assim como essas categorias, os princípios culturais, eles também são abstratos, né, eles não são materializados. E aí os princípios culturais, eles vão traduzir, né, através da atividade, através da performance, o que é essa categoria cultural, o que é a segmentação. Então, por exemplo, quando eu falei que eu me encaixo na categoria cultural de mulher, né, acaba que eu, como mulher, tenho alguns princípios culturais que vão fazer parte da minha história de vida, né? Então, se a gente for pensar aqui pela visão machista e sexista que a gente tem da sociedade hoje, né? Mulher não pode fazer determinada coisa, mulher não pode
alcançar cargos de liderança política. Claro que hoje pode, né? Mas antigamente, por exemplo, não podia. Mulheres não podiam votar. E acaba que tem várias coisas da nossa performance que são limitadas por a nossa categoria cultural, né? Então, os princípios culturais, eles são muito traduzidos através do nosso comportamento, né? Do que a sociedade espera daquela determinada pessoa enquanto encaixe, né, enquanto parte daquelas categorias sociais. Então, um outro exemplo aqui desses princípios culturais são as crianças, né? Se a gente for pensar em criança, que é uma categoria cultural, é uma segmentação, né? A criança é aquele ser mais inocente, é aquele ser mais espontâneo. Então, todas essas características, elas são características de performance, né? Então, elas vão, claro, influenciar bastante na forma como a gente vê o mundo, na forma como a gente age o mundo e, portanto, na nossa cultura. E aí, por fim, quando ele fala muito de consumo, de cultura, coloca alguns desses conceitos aí ao longo do livro, e ele também, como eu falei aqui já anteriormente, ele linka muito o consumo ao individualismo, né? Aquilo que eu falei, antigamente o consumo era algo tido como parte de uma família, né? Então, você comprava determinada mobília, por exemplo, para casa, você comprava uma louça, uma prataria, já pensando na linhagem familiar, né? Já pensando em como aquilo ali seria continuado para os seus filhos, para os seus netos, para os seus tataranetos e por aí vai. E aí hoje acaba que esse consumo ele é muito atrelado ao individualismo, né? À identidade própria. E aí eu acabei que trouxe aqui esse conceito de identidade pós-moderna. Esse termo pós-moderno também é bem problemático, né? Assim, aqui no Brasil a gente está na modernidade ainda, na modernidade tardia, mas ainda estamos na modernidade. Mas, enfim, eu acabei que trouxe esse termo pós-moderno porque mostra as nossas identidades fluidas, né? O que o Bauman fala muito da liquidez das relações, da liquidez das identidades. Então, acaba que hoje eu posso ser várias coisas, né? Hoje eu não preciso ter aquela minha identidade 100% traçada, eu posso mudar o tempo todo, né? De acordo com onde eu estou, de acordo com quem eu ando, de acordo com a minha educação. Então, acaba que essa identidade pós-moderna é uma identidade muito fluida, né? Não sei se vocês conhecem, por exemplo, colegas de vocês que já tiveram várias formas, vários estilos de vida, né, em uma fração de tempo pequena. Então, acaba que o consumo, ele é um suporte muito grande para essa identidade pós-moderna, né? Quanto mais produtos aí a gente tem disponíveis para o consumo, mais a gente pode escolher qual identidade a gente quer seguir, qual estilo de vida a gente quer ter. Então, enfim, algumas ideias centrais aí que eu trouxe para a gente poder ler a próxima parte, que, como eu falei, eu acho que é a parte central do livro. Esse esquema que eu trouxe aqui, ele está um pouquinho diferente do esquema do livro. Deixa eu ver se eu acho aqui. Pronto, porque ele usa esse ritual de cuidados pessoais, ele usa ritual de arrumação, e o ritual de desapropriação, ele usa o ritual de despojamento. Mas, assim, basicamente, as ideias são as mesmas, só mudou esse terminho mesmo de acordo com a edição, né? E essa edição da internet acabou que eu peguei outra. Mas, enfim, retomando aqui esse esquema, eu acho que esse esquema é o esquema-chave do livro e consegue resumir muito bem essa ideia que ele coloca de cultura e consumidor, de cultura e bem, né? Então, aqui, se vocês forem observar, o esquema é composto por 3 partes, né, 3 etapas, e uma coisa que ele sempre fala muito ao longo do texto é que esse movimento de significado, ele está constantemente em trânsito. Então, é aquilo, acho que puxa muito daquilo que eu falo da identidade pós-moderna, né? Nada que é fixo. Então, se, por exemplo, antigamente a roupa feminina que conotava a mulher era aquela roupa de cintura alta, que marcava a cintura, e era uma saia longa, e aquilo ali representava o feminino, né? Hoje a gente já tem um outro significado, né? Uma outra cultura que valoriza os vários tipos de mulheres, os vários tipos de identidade femininas que existem por aí. Então, esse movimento de significado, ele está constantemente em trânsito, e ele muda, claro, conforme a sociedade, muda conforme os nossos valores. Então, ele organiza esse esquema, como eu falei, em 3 partes, né? Essa parte aí de cima, mundo culturalmente constituído,
no caso, o nosso cotidiano, né, o mundo cotidiano, ou seja, aquelas categorias que eu falei de classe, de gênero, de idade, que já existem, já estão aí na sociedade. E aí, essa primeira etapa de movimento de significado é como é que esses valores que existem aí na sociedade, como é que essas categorias culturais, como é que os princípios culturais são alojados, são transferidos para os bens de consumo, né? Então, ele usa dois agentes que, claro, se a gente for pensar nesse sistema hoje, a gente pode colocar vários outros, né? Mas eu estou trazendo aqui os dois que ele coloca no livro, que é a própria publicidade e o sistema de moda, né? Então, é interessante que ele fala o livro, a versão que eu tenho é de 2003, né? Então, é uma versão bem antiga, mas ele fala muito do diretor de criação, né? Que é aquela pessoa que vai criar o conceito da campanha, que vai pensar naquele produto e como aquele produto pode ser representado dentro de uma campanha publicitária, né? Dentro de um anúncio. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui um exemplo bem óbvio, que é a Coca-Cola, né? Como é que a Coca-Cola, qual o significado que a gente tem daquele bem de consumo, né? Então, ele pega ali anúncios geralmente com pessoas jovens, com pessoas se divertindo, com pessoas felizes, né, dentro de casa, com família, enfim, mas é muito relacionado à juventude e à felicidade, né? Então, ele pega essas várias categorias, esses vários elementos de cultura e transfere para o bem de consumo Coca-Cola a partir desses anúncios publicitários, a partir de estratégias de marketing. Então, o que é que o diretor de criação faz? Ele vai pensar na composição do anúncio dele, né? O que é que vai aqui, o que é que eu vou colocar com o meu produto Coca-Cola? É uma pessoa, um jovem descolado, são idosos, são crianças, são jovens felizes, então todas essas escolhas, elas acabam que contribuem para que a gente, tendo acesso àquele anúncio, né, a gente, quanto consumidor, a gente acabe relacionando aquele produto específico a toda aquela ideia que é vendida no anúncio. Eu falo aqui do anúncio, mas a gente sabe que, na verdade, é muito além disso, né, gente? O anúncio é só uma peça de toda uma estratégia de marketing, de toda estratégia de produto que existe por trás desse sistema, né, de publicidade. E aí, eu vou falar aqui depois individualmente de cada um desses esquemas, né, desses movimentos de significado, e eu queria trazer muito, eu vou passar aqui rapidinho, depois eu volto, e eu queria trazer alguns exemplos de como alguns produtos, eles remetem a certos significados culturais, né? Eu trouxe esse exemplo aqui do cringe, que eu acho que não sei se todos vocês já devem ter visto alguma coisa, não sei se vocês sabem exatamente o que é, né? Mas eu acho que o cringe é um grande exemplo de como a cultura, né, como determinadas categorias culturais são associadas a bens de consumo. Então, eu achei super interessante, porque várias dessas coisas eu já consumia, eu acho que eu sou um pouco cringe, um pouco geração Z, estou bebendo ali um pouco de cada fonte, mas se a gente for prestar atenção, isso aí tem um sentido cultural muito forte, não é somente pegar produtos que foram usados por uma geração passada e colocar lá o nome cringe, né? Na verdade, todos esses produtos comunicam, eles são meios de comunicação para comunicarem certas categorias culturais. Então, acaba que o boleto bancário, o Harry Potter, a agenda, a sapatilha, a calça jeans, acaba que esses produtos, eles são automaticamente associados a esse segmento cultural que é uma geração passada, né? O segmento cultural que é a geração dos millennials. Então, eu acho que esse é um exemplo recente e bem claro que mostra o quanto os produtos que a gente usa acabam que contribuem também para uma formação cultural, para um entendimento social acerca nesse caso, de uma geração, né? Estou tentando aqui acompanhar o chat e deixa eu voltar aqui algumas coisas. Vini está falando aqui, alguns significados são simbólicos, ou seja, convenções abstratas da sociedade. Por exemplo, definir gênero pela roupa que se veste. Exatamente, Vini, é um exemplo de como uma categoria cultural, que no caso é o gênero, é transferido para um bem de consumo, né? Por que um vestido representa mulher e uma calça representa um homem, né? Então, assim, acaba que esses bens de consumo, eles vão traduzir bem
essas categorias e vão traduzir bem também os princípios, né? Então, se você está com vestido, você é uma mulher. Então, se você é uma mulher, você tem que se comportar, você tem que ter aquela, enfim, né? As coisas, os comportamentos sexistas que se esperam da mulher. Deixa eu descer aqui mais um pouquinho. O segmento cultural é o público-alvo do diretor de criação, exatamente. E produtos, roupas e a moda datam épocas e criam segmentos culturais nas gerações. Então, acho que hoje a gente consegue definir gerações muito mais pelo que as pessoas usavam em termos de bens, né, do que qualquer outra coisa. E aí, um outro exemplo aqui, eu trouxe alguns exemplos para a gente pensar, né, em como esse bem, em como esse mundo cultural, na verdade, é atrelado aos bens. Acho que o vestuário, ele é um dos... Eu queria muito estudar vestuário, eu tenho muita vontade, porque eu acho um segmento, assim, que muitas vezes é visto de maneira superficial, como vários itens de consumo, mas acaba que ele tem uma relação muito forte com a mulher, né, e como ela é vista, e o que é esperado dela ao longo de tantos anos. Então, eu coloquei aqui, por exemplo, uma linha do tempo, pulei várias etapas, claro, mas eu coloquei aqui uma linha do tempo para a gente observar como é que era esse vestuário. Eu comecei a partir da década de 20, mais ou menos, até os anos 2000. Então, se a gente for prestar atenção, só em ver a primeira e a última imagem, a gente já teria uma noção muito diferente de quem era a mulher, o que a mulher, como é que a mulher podia se comportar nos anos 20, e quem é a mulher e como ela se pode comportar hoje, né? Então, é interessante que, à medida que a mulher foi se empoderando em termos de do feminismo mesmo, em termos de participação social, participação política, participação econômica também, então, à medida que isso foi acontecendo, ela também foi mudando a maneira de se vestir, a maneira de se portar, né? Então, quando na década de 20 as mulheres usavam roupas muito longas, escondendo o corpo, roupas folgadas, né, à medida que o tempo foi passando, elas foram usando coisas que valorizavam mais o corpo da mulher, né, que na época era um desses objetivos, mas que, acima de tudo, como é que eu digo, assim, transpareciam muito o que elas eram, né, a vontade que elas tinham de usar. Então, inclusive, a gente tem muitos problemas hoje, quando se fala em estupro, em cultura de estupro, que muitos dos discursos são que a mulher estava pedindo para ser estuprada porque estava com a roupa curta. Então, assim, esse tipo de discurso acaba que transmite muito bem, mas de modo infeliz, né, a ideia de cultura e a ideia de bens de consumo, né, de bens materiais. Como eu falei, claro que de maneira infeliz. Vini, você levantou a mão, quer falar? Levantei, só um adendo. Uma coisa interessante é que a moda no pós-guerra, logo depois da Segunda Guerra Mundial, ela foi drasticamente influenciada pela escassez de bons tecidos. Ou seja, a abundância de tecidos militares e a Europa destruída, tudo isso fez com que a moda, né, ao invés de ditar, de repente, né, a partir o que as pessoas iam vestir a partir de ideias, né, ou da cultura, teve que se limitar por conta da escassez e, de repente, criou uma cultura um pouco mais sóbria, porque os tecidos mais grossos, eles não tinham bom caimento. Então, as roupas eram menos sexuais, sabe? Então, é interessante, de repente, pensar que... E eu estava vendo outra coisa, assim, muitas vezes, esse tecido está na moda. Quem diz que esse tecido está na moda? É a disponibilidade de alguém que tem muito dinheiro a ponto de influenciar a distribuição daquele material que ele dispõe, e aí, como está muito disponível, ele faz de um jeito que, ó, esse aqui está na moda, e aí ele cria, né, aquela ideia de que o tecido está na moda porque ele quer, né? Então tem algumas coisas interessantes aí também. Isso, o sistema de moda, inclusive, ele é um dos agentes, né, de mudança de significado, de transferência de significado. Então, no livro ele coloca questão de designer, coloca alguns líderes de opinião, e é interessante mesmo como é que essas pessoas conseguem, de alguma maneira, né, tem algum mecanismo aí que elas conseguem pegar algo que já existe, uma crença que já existe, uma categoria social, né, uma categoria cultural, e transportar aquela categoria específica para determinado objeto, né? Então,
É interessantíssimo, assim, esses mecanismos que são utilizados para fazer esse vínculo, né? Larissa levantou a mão. Só para poder complementar, porque eu venho lendo um pouco sobre moda, o que o Vini falou, né, tem muito a ver com a Chanel, né, a Coco Chanel, que ela, na época da guerra, né, ela até sugeriu como forma de levantar, né, o consumo foi o preto básico, né, que é muito conhecido, né, o pretinho básico da Chanel, que naquela época as outras boutiques estavam fechando por conta que não tinha, né, condições de comprar os tecidos, né, como o Vini já tinha mencionado. E outro ponto é que eu vejo a moda, principalmente na década de 70, 60, por aí, como uma forma de socialização dos nossos corpos, né? Por exemplo, naquela época a gente tinha que se subalternizar, né, aos desejos do machismo dos homens, né, naquela época. Então, isso tem muito a ver também com uma ideia do Foucault também, né? Não que ele tenha falado sobre isso, mas tem muito a ver com essa ideia da gente ter que se moldar, da gente ter que se subalternizar, ter que se docilizar para se encaixar na sociedade. Isso é muito interessante. Muito legal, Larissa. Você já estudou moda? Alguma coisa assim em relação ao vestuário? Qual é a sua área de pesquisa? Eu não sei se você estava na reunião passada, que eu não pude estar. Eu estou em todas. Daqui a pouco o IDP vai me expulsar. Nada, a gente gosta. Mas eu estudo ciências sociais na UNB, e aí eu ando pesquisando sobre moda, consumo. Eu sou muito voltada para essa área da comunicação, e agora eu vou iniciar jornalismo no IESB. Eu consegui uma bolsa 100%, aí eu vou estudar jornalismo, mas meu sonho é ser jornalista de moda, né? Mas não sei se isso vai se realizar, mas tomara que sim. Olha só, e no livro ele fala do jornalista de moda, ele coloca o jornalista de moda como um agente de transferência de significado, né? Então, da mesma forma que existe a publicidade, que existe os próprios sistemas de moda, né, que são mais amplos, ele fala também do jornalista, né, que o jornalista é um ator fundamental nessa transferência do que existe aí no mundo, da cultura que está aí para a gente ver, né, que a gente já, das categorias culturais, dos princípios culturais, para determinados produtos, né, que muitas vezes esse jornalista analisa, esse jornalista opta por publicar determinado conteúdo ou não. Então, tudo isso já vai influenciando bastante na maneira como esses significados vão sendo vinculados aos bens culturais. Vini, não se preocupe, vá bem tranquilo. Voltando aqui para a apresentação, Larissa, eu acho que, inclusive, deve existir alguns estudos, claro, sobre o vestuário e feminismo, né, como o vestuário acaba que traduz muito do comportamento da mulher, do que se espera da mulher hoje, mas eu acho interessante que você talvez enverede uma pesquisa aí por essa área, né, eu acho que é uma área muito rica e muito menosprezada, né, como eu falei, o vestuário, geralmente as pessoas tendem a observá-lo de maneira superficial, né, quando, na verdade, eles são meios de comunicação, né? O vestuário é um meio de comunicação. Dentro da UNB, assim, eu não encontrei ainda, eu encontrei algumas áreas no design, na comunicação, mas dentro das ciências sociais é bem menosprezado. E claro, né, a gente está num momento que tem outras discussões para serem feitas, mas, por exemplo, que você falou sobre jornalismo de moda, recentemente a Vogue, né, ela entrou numa polêmica que ela colocou uma foto da Gisele Bündchen e disse que seria o novo normal, né, da sociedade, né? E aí, quando você atrela o normal com o corpo de uma pessoa que né, o estereótipo que todo mundo queria, que reproduz, né? Por exemplo, o corpo magro, né, loira, branca, é o estereótipo, assim, que volta e meia tá na nossa sociedade. É muito problemático a Vogue, né, que é um veículo tão grande que alcança tantos jovens, atrelar isso ao normal, né? Dizer que aquilo é normal e que se você se desvincula ou se você está um pouco destoa, né, daquele corpo, né, você não é normal, né? Então, assim, eu gosto muito desse jornalismo de moda, mas às vezes eu tenho algumas críticas em relação a ele. Por isso que é importante que haja jornalistas de moda que sejam conscientes, né, que mergulhem realmente, né, nessa categoria cultural e entendam a nossa sociedade de maneira mais profunda, né, tanto que, como eu falei, os bens, eles podem ser agentes de mudança, de transformação social, né, então, a gente vê aí hoje muitas marcas
enveredando por esse caminho, né, tratando de temas que eram antes menosprezados, marginalizados. Isso acaba que influi bastante na maneira como a gente enxerga a nossa própria sociedade, né? Ainda na parte de vestuário de moda, eu coloquei aqui fiz uma pesquisa no Google, coloquei mulheres executivas nas imagens, e é interessante como as mulheres são retratadas, né? Então, se a gente prestar atenção, o vestuário que muitas delas utilizam são muito similares ao vestuário que os homens utilizavam, né? Que os homens executivos utilizavam. Então, é o paletó, é calça, algumas usam saia, mas algumas usam calça também. Então, essa é uma maneira que as mulheres encontraram, inclusive, de tentarem, né, ter aquela percepção cultural de competência, de liderança, de que elas também são capazes, né? Então, inclusive no livro, o autor dá esse exemplo como uma maneira de você tentar mudar um pouco o seu estilo de vida, tentar mudar um pouco a sua identidade através dos bens materiais para se desvincular, né, de certos estereótipos que lhes são colocados. Então, acaba que esse vestuário das mulheres, né, o vestuário executivo, foi uma maneira que as mulheres encontraram para se desvencilhar daquele estereótipo de que as mulheres não devem ocupar cargos de liderança, que as mulheres têm que ficar em casa, têm que cuidar dos filhos. Por quê, né? Por que a gente tem que fazer isso? Vamos colocar lá a roupa que os homens utilizam e vamos fazer o mesmo trabalho porque a gente é capaz, né? Então, é basicamente essa forma de raciocínio aí que é colocada no livro. E eu também prestei atenção nisso, Larissa, não tem mulheres negras nessa posição, né? Então, por que não existem mulheres negras em anúncios publicitários, né? Em telenovelas, em produtos midiáticos? Acho que tudo isso acaba que influencia também na maneira como a gente enxerga os bens materiais e na maneira como a gente enxerga, consequentemente, a cultura, né? A sociedade. E aí, uma outra categoria aí de consumo que traduz muito, né, significa muito, comunica muito, é a categoria do alimento, né? Então, se eu mostrar para vocês essa foto e essa aqui, né, qual a percepção que vocês têm? O que é que essa foto representa e o que essa outra foto representa? O que é que vocês acham? Ninguém vai falar, isso que você falar. Mas, assim, eu vejo esse primeiro prato, né, como o famoso prato tradicional, assim, né, do brasileiro, né? E, assim, olhando para um lado de classe, né, e de campos, né, que as pessoas podem acessar, o segundo, ele é mais exclusivo, assim, né? Poucos podem acessar esse prato, né? Não que ninguém possa comer essa carne, mas, assim, o desenho dele, a forma que ele foi preparado, ele está muito ligado a um prato de um restaurante mais chique, né? Que dificilmente uma pessoa vai ter acesso. Exatamente. Tem muitos estudos sobre alimentação que eles conseguem, assim, associar determinados alimentos, inclusive, à questão de gênero, né? Então, eu não sei vocês, mas se a gente for colocar um prato de salada e um prato de carne, e tiver um homem e uma mulher, né, quem é que vai comer o prato de salada? Geralmente, o prato é atrelado à figura feminina, né? Por quê? Porque existe todo o princípio cultural por trás daquilo ali. Então, a mulher é mais preocupada com questões corporais, é mais preocupada com saúde, então ela tem que comer uma salada para manter a forma, né? Existe todos esses estereótipos e todos esses princípios culturais que são atrelados à categoria da mulher. Já do homem, não, você come ali aquela carne que representa muitas vezes a força, né, que representa algo forte mesmo, e acaba que é atrelado ao homem. E é interessante porque isso já aconteceu, inclusive, comigo, assim, eu lembro que eu fui para um restaurante, acho que era o Outback na época, com o meu marido, e ele pediu uma salada e eu pedi uma carne, e quando o garçom veio servir a gente, ele trouxe a salada para mim, né, e aí foi engraçado, porque na hora eu fiquei, não, olha, a salada é para ele, a carne que é para mim, né, então, para a gente ver, assim, que realmente os alimentos também, assim como todos os bens de consumo, eles comunicam alguma coisa, né, eles são atrelados, eles são vinculados a determinadas classes, a determinadas categorias sociais. E você falou aí da questão de classe, né, existem estudos também, eu não lembro agora exatamente qual, mas foi um estudo que eu li na época também do meu mestrado, em 2015, 16,
que o pesquisador ele fazia uma etnografia das geladeiras de famílias de diferentes classes. E era impressionante como a geladeira da classe D, da classe C, era completamente diferente da geladeira da classe A, né? Os produtos eram outros, os bens de consumo eram outros. Então, isso acho que é um grande indicativo, né? Sinaliza bastante, de maneira óbvia até, quanto esses bens são atrelados à cultura, né? São atrelados à cultura de classe, são atrelados à cultura de gênero, à cultura de idade, né? E por aí vai. Então, voltando aqui para aquele esquema, que são algumas coisas que eu queria destacar aqui no nosso debate, essa primeira parte, né, do esquema dele, do movimento de significado, como a publicidade consegue transferir determinados significados aos bens de consumo. Então, é exatamente essa frase que ele fala, né, por meio da publicidade, somos mantidos e informados do atual estado e estoque de significado cultural presente nos bens de consumo. Então, imaginem aí uma publicidade de uma papinha da Nestlé sendo oferecida para adultos. É uma coisa assim que a gente não consegue imaginar. É claro que a papinha ela já está destinada, né, predestinada na nossa mente, culturalmente, a crianças, né, a bebês, inclusive. Então, a publicidade ela acaba que reforça muito desses estereótipos e cria outros também, né? E foi nesse momento aqui, quando ele fala muito da publicidade enquanto agente de transferência de significado, que eu senti falta da questão das marcas, né? Porque eu acho que, além, claro, da publicidade transferir determinados significados para os bens, então a gente fala, por exemplo, da mulher, do vestido, do homem, da roupa executiva, do arroz com feijão, daquela carne, da salada. Então, além desses bens de consumo, eu acho que as marcas também acabam que traduzem muito, que são muito vinculadas a determinados significados, né? E aí eu fiz até uma espécie de brincadeira aqui, no esquema do autor, né, ele coloca mundo culturalmente constituído, né, que ele fala justamente das categorias e dos princípios culturais. E aí eu coloquei aqui uma transferência de significado do mundo psicologicamente constituído, né, que Bárbara pode até ir falar melhor do que eu, que ela entende muito disso, dos arquétipos de marcas, né, então, o quanto a publicidade, o sistema de moda e as ações de marketing, elas conseguem também atribuir determinadas personalidades, né, determinados comportamentos às marcas e, consequentemente, aos seus produtos, né? Então, eu trouxe aqui tá até em espanhol, mas eu achei interessante porque essa figura conseguiu reunir várias das marcas que a gente conhece, né, marcas famosas, marcas mundiais, e cada uma dessas marcas, se você for prestar atenção, ela tem uma característica psicológica, ela tem um comportamento mais marcante, né? Então, se a gente for pegar a Nike, acho que a Nike é um dos maiores exemplos do arquétipo do herói, né? O que é o arquétipo do herói? Seria aquela pessoa, né, que não tem medo das coisas, que supera desafios, que está ali mesmo para ser desafiada, né? Então, se a gente for prestar atenção na publicidade da Nike, acho que praticamente todas são de pessoas que precisam cumprir algum desafio, né, que precisam se superar. Então, acaba que a Nike é muito relacionada à superação e os produtos dela são automaticamente, né, associados a essa ideia, né, a esse tipo de comportamento. E aí, se eu for falar de cada um, eu vou acabar me estendendo muito, mas cada uma dessas marcas, ela tem um arquétipo específico, né? Claro que elas podem, a Coca-Cola, por exemplo, ela é inocente, é aquela marca que vê felicidade nas coisas mais simples da vida, mas claro que ela pode, em algum momento, ser o bobo da corte, né? Ela pode ser aquela marca que traz pessoas muito engraçadas, que traz piadas prontas, mas cada uma dessas marcas tem uma característica dessas mais marcante, né? Que é uma característica muito atrelada à psicologia, né? Ao nosso comportamento. Inclusive, esses arquétipos, eles foram pensados inicialmente por Carl Jung, né? Que é psicanalista, e acabou sendo transferido aí, traduzido para o mundo da publicidade, da propaganda e do marketing. Então, como eu falei no início, eu senti um pouco a falta desse discurso, né, do quanto as marcas, elas também traduzem o significado, elas também traduzem determinada categoria cultural, determinado princípio cultural. Eu acho que talvez ele aborde isso no livro seguinte.
Então, eu coloquei aqui alguns exemplos de produtos que acho que vocês estão um pouco calados hoje, mas eu vou continuar perguntando. O que é que esses produtos, assim que você vê, o que é que a primeira coisa que vem na cabeça de vocês, né? O que é que você vê essa Range Rover dentro desse anúncio e o que é que você sente quando você vê isso? E aí essa pergunta vale para todo mundo. Então, só antes de vocês começarem a se manifestar aí, eu queria já aproveitar e falar que está nos planos para os nossos próximos encontros trazer tanto a teoria de Jung, que fala sobre os arquétipos e inconsciente coletivo na mesma obra, quanto o livro que detalha cada um dos arquétipos, já trazendo isso para esse ambiente da publicidade, das marcas, do consumo, que eu acho que é uma discussão muito, muito útil quando a gente estuda cultura e consumo ao mesmo tempo, porque esses arquétipos, eles estão presentes no nosso comportamento, e é por isso que a gente enxerga nas marcas. É por isso que a teoria saiu do campo da psicanálise, da psicologia, e entrou no campo da comunicação, porque as teorias do consumo, elas falam que a gente consome as marcas, mas a gente consome o que existe por trás das marcas, e a gente consegue descrever uma marca com adjetivos, se a gente quiser. A gente consegue dar significados para produtos se a gente quiser, e a gente enxerga esses arquétipos em tudo que a gente consome, mesmo quando eles não são declarados. Então, agora a gente vai entrar aí no exemplo da Range Rover. Pode ser que eu tenha uma percepção dela e a Larissa tenha outra, deixa eu ver quem mais está aqui, e o Jonathan tenha outra, e a Simone tenha outra, e por aí vai, porque a gente vai se basear na nossa cultura, nos nossos hábitos, no nosso estilo de vida, na maneira como a gente enxerga o mundo. E aí a teoria dos arquétipos, ela vem para resumir isso tudo, né, numa teoria só, e Jung, quando ele fez a pesquisa, ele fez isso globalmente. É uma pesquisa impressionante, porque ele conseguiu traduzir simbologias e significados em vários países, em várias culturas diferentes, e ele conseguiu aplicar isso dentro desses 12 modelos de comportamento, né? Então, ele fala muito assim, que todos nós temos, eu tenho, as marcas têm, vocês têm, a gente tem um comportamento que é dominante e tem um que fica ali um pouco mais marginalizado, e a gente bebe um pouquinho de todas as outras fontes, mas a gente sempre vai ter um que é dominante. Então, eu já posso começar falando aqui do exemplo? Para mim, bati o olho, tem a ver com, apesar do carro ser esse carro muito robusto, né, e SUV, 4x4, não sei o quê, a gente poderia ligar isso a várias coisas, mas para mim vem muito aventura. Sabe, assim, o espírito da aventura, de explorar a natureza, de viajar, etc, etc. É mais ou menos por esse caminho aí. Esse é um exemplo, não só dessa marca, mas eu acho que o próprio bem de consumo, aqui para a gente falar um pouco dos dois, né, da marca e do bem, eu acho que carro 4x4 acaba que é muito atrelado a pessoas que gostam de desbravar, que gostam de aventura, que gostam de viajar. Geralmente, quem é que dirige um carro 4x4? É um homem, né? Justamente porque isso acaba que se atrela também à categoria cultural do gênero masculino. E se a gente for pensar em SUV, né, que são esses carros maiores, muitas vezes também a gente atrela a questão familiar, né? Então, uma pessoa que tem... Isso acontece muito nos Estados Unidos, que as famílias de lá, quando tem muitos filhos, muita gente, acaba que compra esses carros, o carro lá é mais barato, claro, mas eles compram muito esses carros e ele representa muito esse momento, né, essa família. Se a gente for pegar carros esportivos, né, que são aqueles carros mais baixos, mais velozes, acabam que se ligam muito à juventude, se ligam muito àquela pessoa que também gosta de desbravar, mas ele não é aquele carro para você se aventurar na praia, para se aventurar na lama, num terreno que não seja plano. Então, já é um outro contexto. Então, cada um desses bens, se a gente for pensar aqui na indústria automobilística, elas também traduzem bastante quem é que vai usar aquele carro e quais são as características daquela pessoa, né? Então, é interessante. Larissa colocou aqui que o carro
leva a gente para lugares inesperados ou para qualquer lugar, foi o que ela conseguiu interpretar. Mas é mais ou menos isso, né, de lugar, o que é um lugar inesperado? É um lugar que você nunca esteve antes, né, então é aquela ideia de aventura, de desbravamento. Passando aqui já para outros produtos que também acabam que se relacionam com marcas, essas propagandas, né, essas marcas de cosmético, Dior, eu estou pensando aqui, Estée Lauder, tem outras que, Chanel, enfim, todas elas acabam que, o que aqui sempre aparece no anúncio, é sempre uma mulher bonita, né, uma mulher que é magra, uma mulher que está maquiada, uma mulher jovem, e essa mulher sempre parece muito cheia de si, muito empoderada, muito segura, que está usando aquele produto. Então, se a gente for prestar atenção na construção desses anúncios, né, o produto, claro que ele muitas vezes é o foco, mas a gente tem que olhar no contexto de maneira geral, né? Existe o produto, existe uma cor que é utilizada, existe uma modelo ou um modelo que está utilizando aquele produto, aquele modelo ou modelo, ela aparece, né, de determinada forma, ela tem determinada aparência física, então tudo isso acaba que nos leva a associar aquele produto e, consequentemente, a marca, né, no caso, a determinada característica, né, a determinada personalidade, a determinada performance. Eu não vou aqui perguntar um por um, porque senão a gente vai passar o dia aqui conversando, né, porque acho que cada um anúncio desses desperta muita coisa na gente, mas esse, por exemplo, despertou isso que eu falei, né, de ser uma mulher cheia de si, de ser uma mulher bonita, de eu me sentir bonita quando eu estou usando aquele produto. Então, isso acontece muito nos anúncios, principalmente os anúncios focados no público feminino. Aqui é o exemplo da Nike, que eu meio que já falei, né, que são produtos muito ligados à superação, aos desafios. A Havaianas é um outro tipo de produto também, que você já... Quando a gente fala em Havaianas, eu, pelo menos, já atrelo a praia, né? Então, eu vou usar Havaianas para ir para um lugar despojado, para ir para um lugar alegre. Por quê? Porque as propagandas da Havaianas, né? Porque as ações de marketing da marca sempre trazem esses ambientes junto do produto, né? Então, você acaba que faz essa conexão. Aqui eu trouxe até uma empresa de Brasília, porque eu estava só trazendo marcas nacionais e internacionais. Então, eu acho que a Dani-se, por exemplo, não sei se vocês conhecem, mas eu sou aqui de Natal, estou morando em Brasília há 2 anos, e conheci a Dani-se ano passado. E assim que eu bati o olho assim no produto, não precisei nem ver propaganda, né? Mas quando eu olhei para o produto, eu já associei imediatamente a uma pessoa jovem, a uma pessoa descolada. Então, e as propagandas da Dani-se, depois eu fui ver, são geralmente jovens descolados que têm tatuagem, que têm um corte de cabelo diferente daquele padrão. Então, tudo isso, né, toda essa composição, ela ajuda bastante a gente a formar determinadas ideias do produto e, consequentemente, da pessoa que está usando, né? E aí, isso acaba que puxa muito esses 2 conceitos que o autor coloca no texto, no livro, né, de unidades de Diderot e de efeito de Diderot. E aí eu vou ler rapidamente essas citações e vou comentar um pouco sobre cada um desses conceitos, né? Ele coloca o seguinte: os bens de consumo não se comunicam bem quando existem isoladamente ou em grupos heterogêneos. O significado de um bem é melhor e, em alguns casos, somente comunicado quando este bem é cercado pela complementaridade de outros bens que carregam a mesma significação. Então, imaginem aí uma propaganda da Havaianas, uma mulher numa festa, um vestido longo, maquiada, vários holofotes e ela usando Havaianas, né? É uma cena que a gente não consegue imaginar, justamente porque as unidades de Diderot são essas unidades que compõem determinado produto, que compõem os anúncios também, e essas unidades, elas são usadas como uma forma de reforçar a mensagem, como uma forma de redundância mesmo, né? Então, se vocês olharem essa imagem aqui que eu coloquei do lado esquerdo, eu acho que as habitações, elas também falam muito da cultura, né, de quem é aquela pessoa, do modo de vida que aquela pessoa leva. Então, eu coloquei aqui uma sala que é um pouco mais descolada, né, que tem aí, vocês conseguem perceber que existem vários objetos que não são objetos tão comuns, né, não são os objetos usuais, não são clássicos, não são modernos, eu não sei nem explicar, né, eles são realmente mais voltados para o boho, para o hippie,
Então, se a gente for analisar cada um desses produtos aqui nessa foto, eles estão harmonizando, né, eles estão em harmonia com os outros, né, essas almofadas, elas foram colocadas aí pensando no conjunto como um todo, não elas isoladamente. Então, as unidades de Derô, elas são justamente isso, né, são essas unidades que vão compor visualmente aquela cena, que vão compor visualmente ou uma pessoa que está usando determinados produtos, ou um anúncio publicitário, e todas aquelas unidades, elas vão ajudar a reforçar determinada mensagem. Então, a Nike, por exemplo, quando você vê uma pessoa usando um tênis, né, de esporte, você não vai colocar essa pessoa com um biquíni, né? É difícil você fazer essa associação. Então, geralmente, você coloca uma pessoa que está visivelmente esforçando-se, que está cansada, que está se dedicando, que está usando uma roupa lá geralmente é de academia, né, porque eles puxam muito para o esporte, então, uma roupa esportiva. Então, todas essas unidades, elas vão sendo utilizadas, no caso da publicidade, né, pelos diretores de criação, pelos diretores de arte, e no caso dos ambientes e da nossa composição por nós mesmos, né, a gente também faz isso com a gente. Então, cada um aqui tem a sua identidade, tem o seu estilo de vida. E o que é o estilo de vida? É justamente isso, é você pegar vários bens de consumo, várias atividades que dialogam entre si, né? Então, uma pessoa, por exemplo, que leva um estilo de vida muito saudável, é uma pessoa que se alimenta bem, é uma pessoa que pratica atividade física, é uma pessoa que dorme bem, né? Então, são várias unidades ali que vão se conectando, que têm similaridade entre si, para formar, né, um estilo de vida, para formar uma identidade, para formar um anúncio publicitário. E isso acaba que nos leva ao efeito de Derô, né, que é um efeito que o autor coloca aqui. E eu acho que, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas é uma coisa que eu sempre ouço, assim, as pessoas comentando, que quando você atinge determinado padrão, determinado estilo de vida, é difícil você voltar para outro estilo de vida que seja mais baixo que ele, né? Inclusive, o autor comenta sobre isso aqui no texto. Por quê? Porque justamente você vai consumindo aqueles bens que têm similaridade entre si, né? Então, se eu estou aqui, por exemplo, se eu moro, então, a partir do momento que eu comprasse algo diferente, a tendência que a gente tem é que a gente vá comprando outros bens para que aquele elemento, para que aquele conjunto, ele seja composto. Então, se eu comprasse, por exemplo, um lustre de cristal para essa sala, provavelmente eu teria que me desfazer de alguns desses objetos, provavelmente eu teria que comprar outros objetos. Então, isso acaba que pode ser bom para o indivíduo, ele fala isso, né, que pode ser bom em alguns casos, para você demarcar sua identidade, para você demarcar seu estilo de vida. Então, você fica sempre naquele mesmo ciclo, naquele mesmo estilo, ou pode ser ruim à medida que você vai criando uma escala de consumo, né? Então, você compra uma coisa, você tem que comprar outra que tem o mesmo nível. E aí, você tem que comprar outra que é um pouco acima, e por aí vai. Então, é o que ele fala aqui, ó, continuamente admitimos objetos em nossas vidas que irão modificar radicalmente o conjunto de nossos complementos de produtos e nos forçar na direção de novos níveis de gasto. Em determinados momentos, alcançaremos neste processo um nível de gasto que nos trará uma nova felicidade. Mas tão frequentemente quanto, é provável que terminemos rodeados por uma nova complementaridade de bens que não carrega nenhuma relação necessária com os nossos conceitos de self e do mundo. O efeito de Derô, sob suas formas radical e rolante, pode nos alienar de nós mesmos. Então, é aquilo que ele fala, cada um de nós tem uma identidade, tem um estilo de vida já muito bem demarcado. E aí, a partir do momento que a gente começa a adquirir bens de consumo que não condizem com o nosso estilo, com a nossa identidade, a nossa tendência é que a gente vá mudando aquilo ali, que a gente vá mudando o nosso estilo, e isso acaba que a gente pode nos perder de nós mesmos, né? Como ele coloca ali, nos alienar de nós mesmos. Então, o efeito de Derô, ele está muito relacionado a essas unidades de Derô e a como todos os objetos conversam entre si, né? Eles dialogam entre si. Ele até coloca o exemplo aqui no texto acho que é daquela marca de relógio Rolex e da BMW, né? Que ambas são marcas de luxo. Então, geralmente, uma pessoa que tem um Rolex, ele vai se rodear de produtos de luxo também, né? De marcas que dialogam entre si, e por aí vai.
E aí tem um exemplo muito interessante, estou aqui de olho no tempo, para dar tempo da gente discutir no final, tem uma série muito interessante, não sei se vocês assistiram, Schitt's Creek, né, lá, eu nem lembro onde eu assisti, eu acho que foi pelo NetNow. E nela dá para perceber muito bem esse efeito de Diderot, do qual eu falei aqui anteriormente. Alguém já assistiu essa série ou já ouviu falar? Eu vou resumir aqui a história, mas essa família, essas 4 pessoas, os do meio são os pais e os da lateral são os filhos. Eles eram uma família riquíssima, donos de uma produtora de vídeo, que viviam no máximo do máximo do máximo do luxo. Então, eles eram muito, muito ricos. E aí, o cara, né, o protagonista, que é o John Rose, ele descobre que o sócio dele estava sonegando impostos, e aí a empresa deles é declarada falência, né? Então, eles perdem absolutamente tudo que eles tinham, assim, a casa, todos os bens materiais, tudo. E aí, eles tiveram que se mudar para essa cidadezinha no interior, que era uma cidade que ele tinha comprado na época que ele tinha dinheiro e que não entrou nessa falência, né? Sendo que a cidade, ela tem um estilo de vida completamente diferente do estilo de vida que eles tinham anteriormente, né? Então, as unidades de Diderot estão muito claras aí. Se as unidades antes, né, no luxo, eram marcas de luxo, era uma casa enorme, eram carros de luxo, viagens, iate, enfim, todo um estilo de vida. Aqui eles estão vivendo um estilo de vida completamente diferente, né, na simplicidade. Então, eles moram nesse hotel aí de beira de estrada, eles têm que comer alimentos diferentes, eles têm que trabalhar, têm que usar. É engraçado que as roupas são as únicas coisas que eles usam e que mantêm o vínculo com a vida que eles tinham antes, né? E é interessante perceber na série como eles se destoam dos outros personagens da cidade. Então, isso acaba que reforça esse efeito de Diderot, né? Eles tinham ali um estilo de vida, e a partir do momento que eles perderam tudo, eles tiveram muita dificuldade em mudar, né, esses bens de consumo, justamente por causa dessas unidades que estão dialogando entre si. Então, é muito engraçada essa série, eu recomendo a todo mundo, porque é interessante se ver a transição dessa família dentro dessa cidadezinha, né, nesse hotel aí de beira de estrada, bem divertido. E aí a gente vem para a segunda parte, né, daquele esquema. Então, a primeira parte, o autor foca da transferência de significado do mundo cotidiano para os meios de consumo, né, que essa transferência é feita pela publicidade e pelos agentes e sistemas de moda. E aí a segunda etapa de transferência de significado é como esses significados culturais que estão nos bens de consumo são passados para o consumidor final, né, para o consumidor individual. Então, ele coloca aí alguns rituais que é muito interessante, e como eu falei, são coisas que são óbvias, são do nosso dia a dia, mas a gente nunca para pensar. Então, por exemplo, o ritual de troca, né, quando vocês vão dar um presente para alguém, vocês compram algo que vocês gostariam de comprar para si, ou vocês compram algo que você acha que combina com aquela pessoa, você acha que elas gostariam? Mais na segunda opção, né? Então, esse ritual de troca, o McCracken fala que é um ritual, é um movimento de significado muito significativo, né? Muito relevante, porque eu estou aqui comprando um determinado bem de consumo e eu dou de presente aquele bem de consumo para aquela pessoa que vai receber aquilo ali, e a partir daquela relação ele vai desenvolver determinada identidade, ele vai desenvolver determinado estilo de vida, né? Então, essa troca de presentes, ela acaba que ela representa bastante esse movimento de significado, né? O significado que estava no bem é transferido para aquela pessoa que vai receber o presente. O ritual de posse, que ele fala que é quando a gente adquire determinado produto e muitas vezes a gente quer mostrar que a gente adquiriu aquele produto. Então, por exemplo, quando você muda de apartamento ou muda de casa e faz aquele famoso open house, né? Você vai mostrar ali aquela casa, aquele seu bem de consumo para os seus amigos, para os seus familiares, e isso acaba que é uma maneira de demonstrar também determinado status que você está adquirindo, determinada identidade que você está adquirindo através daquela casa. E aí eu lembro muito do ritual de posse, eu penso muito no contexto atual, né, no contexto contemporâneo. Como é que é o ritual de posse hoje? Muitas vezes se dá
pelas mídias sociais. Então, muita gente que compra alguma coisa, que adquire determinado bem, a primeira coisa que faz é postar no Instagram, postar no TikTok e por aí vai. Então, acho que essa é uma maneira também da pessoa se definir em termos culturais através de um bem de consumo, né? Através de um bem material. E aí isso pode ter uma conotação negativa ou uma conotação positiva, né? Eu acho que é uma conotação negativa a partir do momento que essa busca por identidade, essa busca por uma determinada cultura, ela não tem fim, né? Que é o que a gente vê muito na cultura consumista hoje, né? Você projeta muito dos significados, muito dos seus desejos naquele determinado objeto que você ainda não tem, e a partir do momento que você adquire aquele objeto, aquilo que você havia projetado, ele não é concretizado, né? Então, você já pensa e já faz essa projeção para um novo objeto, e por aí vai, né? Então, isso acaba que gera um ciclo de consumo, um ciclo que é vicioso, né? E aí, essas mídias sociais, elas são espaços de movimento de significado, né? Se a gente for analisar os perfis de Instagram das pessoas, a gente consegue identificar qual a identidade daquela pessoa, né? Qual a personalidade dela, da onde ela é, o que ela gosta de fazer, tudo isso através dos bens que ela usa nas suas fotos. Então, isso é bem interessante. E aí, existe também os rituais de desapropriação, né, que é quando você não quer mais se vincular àquele determinado significado que o produto te traz, e aí você vai se desapropriar daquele determinado produto. Não sei se acontece com vocês, mas comigo já aconteceu bastante de eu pegar algum bem de consumo meu antigo e olhar e não me identificar mais com ele, né? Eu penso assim, isso aqui não me representa mais. Então, acaba que é muito daquilo que eu falei, das identidades fluidas, né? Das múltiplas identidades que a gente vai adquirindo ao longo das nossas vidas. Então, existe esse ritual de desapropriação, que também é uma maneira do consumidor individual, né, se desapropriar, se desvincular daquele determinado significado que está atrelado ao bem de consumo. E aí, quando eu li que eu vi esse esquema todo do McCracken, eu fiquei pensando, assim, em um movimento contrário, né, como é que o significado é atribuído aos bens e aos mundos pelos indivíduos, porque ele coloca muito, o gráfico que ele coloca, né, a figura que ele bota lá no livro, é de cima para baixo, né, é do mundo para os bens e dos bens para o consumidor individual. Mas aí eu fiquei pensando, assim, que isso acontece também de maneira oposta, né, de maneira contrária. Não necessariamente os significados dos bens de consumo estão prontos sempre para o consumidor, né? Muitas vezes acontece, como eu falei, esse movimento oposto, né? Da gente atribuir determinados valores aos bens de consumo e automaticamente, né, consequentemente, ao mundo, ao nosso cotidiano. Então, eu trouxe aqui uma citação, e aí eu já puxo um pouco para a minha pesquisa de doutorado, não sei se todo mundo estava aqui no nosso encontro de abertura, mas eu estudei o uso de redes sociais por crianças de 10 a 12 anos. E aí tem, essa frase é a minha preferida, assim, de todos os grupos focais que eu fiz, porque esse menino, ele falava, feito uma matraca, o nome está fictício aqui, claro, mas a frase é verdadeira. Então, quando a gente estava falando de que eles ajudavam os pais a usar a internet, a usar as tecnologias, e aí ele coloca, né, não, mas é assim mesmo, a gente também tem que ter um pouco de paciência, eles já nasceram antigamente, não tinha muita coisa. A gente nasceu já na geração da internet, tipo assim, a pessoa bebê já sabe jogar, já sabe fazer tudo. Antigamente não tinha internet, era o quê? Aquele carrinho de mão. Então, eu achei interessantíssima essa frase, porque uma das coisas que eu trabalho na minha tese é justamente como as crianças, elas conseguiram transferir para as tecnologias uma perspectiva lúdica, né? Então, o celular, a rede social, o tablet, o computador, eles, claro, que representam várias coisas para aquelas crianças, mas eles representam também brinquedos, né? Formas de brincar. Então, por isso que eu digo que existe também esse movimento contrário, eu coloquei essas setas para tentar representar um pouco do que eu estou falando, né? O consumidor individual, nesse caso aqui, o Henri, né, o menino de 11 anos, e as crianças de maneira geral, elas conseguiram se apropriar de equipamentos que inicialmente eram equipamentos voltados para os adultos, né? Então, elas conseguiram se apropriar desses equipamentos a partir dos seus repertórios lúdicos, da brincadeira, né, do brincar, do jogar, e isso acaba que influencia bastante no nosso mundo cotidiano. Então,
hoje a gente tem direcionado vários esforços para tentar entender o papel das crianças, né, no mundo de hoje, que não é o mesmo papel de antigamente. Então, acaba que, claro, que existe aí a indústria no meio, existem joguinhos que são publicados no YouTube, desenhos animados, existe também aqueles bens de consumo para a tecnologia mesmo, que usam temas infantis, então, uma capa de tablet, por exemplo. Claro que não é simples assim, né? As crianças simplesmente pegaram o celular e transformaram em brinquedo. Existem outros elementos. Mas é interessante perceber que não era algo pronto, que já existia ali no nosso cotidiano para eles, né? Eles realmente que foram se apropriando a partir de várias referências, e isso hoje é parte da nossa cultura, né? Parte da geração atual. Então, eu gosto sempre de fazer esse movimento de significado contrário. E aí, Larissa, eu lembrei do que você falou, né, do jornalismo de moda, enfim, que muitas das propagandas hoje, muitas das publicidades que a gente vê aí das marcas acabam que investem nessas transformações sociais, né? Então, a propaganda da Avon, não sei se essa é mais recente, mas é porque passava na época do BBB, eu acredito que sim, ela já mostra outras pessoas que não são necessariamente mulheres, mas mostra homens que estão usando maquiagem, né? Deixa eu passar aqui outra. A propaganda da Mistel, que é recente agora, acho que é de abril desse ano, ela utilizou várias pessoas que não se encaixavam naqueles estereótipos de homem e de mulher, né? Então, colocou Pablo Vittar, colocou várias outras personalidades que quebram um pouco desses paradigmas, né? Desses padrões que ainda existem na sociedade. Dove também começou essa campanha de 2012 para 2013, eu acho, de valorizar a beleza feminina. Oi? Eu posso falar uma Claro, coisa? pode. Eu acho que, por exemplo, a Avon, não só a Avon, mas como essas marcas, né, que são muito conhecidas, a gente não pode também deixar cair numa coisa enganosa, né? Porque, por exemplo, elas usam, por exemplo, viu que fez sucesso, ou foi por meio de polêmico, né? Ou fez sucesso no BBB, né? Os participantes se maquiando, né? E usou isso para poder vender, né? Para poder lucrar. Assim como eu vejo que, por exemplo, marcas de departamento como C&A, Renner, eles usam muito quando chega perto do orgulho, né? LGBT, começam a vender peças de roupa que assemelham a bandeira deles, entendeu? E acaba vendendo e lucrando através disso. E também quando existe alguma polêmica, eles sempre colocam pessoas pretas nas propagandas, assim como está chegando, né, no Dia da Consciência Negra, eles fazem isso. Então, assim, usam em campanhas pontuais para poder dizer que está mudando, né? Mas a gente tem que tomar cuidado com isso, de dizer, está mudando, a gente está alcançando algo, sendo que o Brasil, né, é o país que mais mata pessoas LGBT e pessoas pretas, né? Então, assim, é muito problemático a gente dizer que a sociedade está mudando e que as marcas também estão mudando. Não, elas estão usando, elas podem sim estar mudando, não vou julgar, né? Mas pode estar usando isso como pretexto para lucrar também, entendeu? Em cima dessas pessoas que, claro, às vezes são marginalizadas, né? E se encontram, às vezes, em vulnerabilidade social também. Sim, concordo 100% com você. É muito difícil a gente estabelecer um limite, né? A gente ter uma certeza do que é legítimo da marca e do que ela está fazendo para se encaixar nos modos de um mercado que está crescendo. Eu acho que essa é uma das maiores dificuldades que a gente enfrenta enquanto pesquisadores, enquanto comunicadores. Então, realmente é muito difícil. Mas eu gosto de encarar como algo mais positivo, porque de alguma maneira essas marcas elas têm muita visibilidade, né? Então elas conseguem alcançar um público muito grande com determinadas ideias. E eu acho que o que a gente tem que ficar de olho vai muito além da propaganda, né? O que aquela marca efetivamente faz em termos de ação, em termos de prática, né? Então você falou da C&A, e eu lembro muito que a propaganda da C&A de alguns anos eles reforçavam a ideia de que a roupa podia ser usada por homem e por mulher, não tinha mais isso de gênero, mas quando você entrava na loja, tinha lá o departamento feminino, tinha o departamento masculino, tinha o provador para mulheres, o provador para homens. Se a gente fosse analisar a equipe que trabalhava na C&A, poderia ser uma equipe e agora eu estou chutando mesmo, assim, em relação a essa equipe, mas provavelmente era uma equipe cujos cargos de liderança eram ocupados majoritariamente por homens, não por mulheres.
Então, assim, claro que aqui a gente está vendo a pontinha do iceberg, né? A gente tem que olhar realmente de maneira muito mais profunda sobre os fatos, sobre as ações e as práticas dessas marcas. Mas eu acredito que isso já seja um avanço, né? Porque se a gente for comparar a propaganda, por exemplo, a propaganda de cerveja da década de 90, não faz tanto tempo, era completamente o uso do corpo da mulher para chamar atenção, né? Então, a mulher era completamente objetificada. E hoje isso já existe uma conotação completamente diferente. A Skol mesmo, ela fez uma ação recente de pegar propagandas antigas, né, estereotipadas, e transformá-las em propagandas de acordo com o que a gente tem hoje, né, de acordo com o feminismo, enfim. Farm também queria homenagear o Brasil e estampou o Brasil Colônia. Farm e suas polêmicas, né, gente, já, enfim. Então, assim, Larissa, super importante o seu posicionamento, eu concordo demais com você, e acho que a gente tem que ter esses dois olhares, né, perceber essa publicidade como uma mudança também social, como uma mudança cultural, afinal de contas, as marcas de Boticário, por exemplo, ou quem disse Berenice, não faria campanha com casais gays se não existisse, não vou falar nem em aceitação, que eu acho que essa é uma palavra que não conota como é que eu falo, se não existisse um entendimento maior, uma sensibilidade maior em torno desse tema, né? Então, eu acho que uma coisa complementa a outra, mas claro que a gente tem que ficar com o pezinho atrás, porque as marcas têm os seus propósitos comerciais, né, seus propósitos de lucro. E aí, saindo aqui um pouquinho vou agilizar aqui para a gente ter pelo menos 20 minutinhos para discutir. Saindo um pouquinho aqui daquele esquema, né, que ele faz da transferência de significado, tem alguns outros conceitos que eu acho super relevantes para trazer aqui para vocês. Um deles é o conceito de pátina, como eu falei no início da apresentação, é um conceito que eu achei bem interessante, e eu tento, assim, identificar de alguma maneira esse conceito hoje na contemporaneidade. Eu ainda não consegui fazer uma relação muito precisa, eu acho que vocês até poderão me ajudar nisso. Mas a pátina, de acordo com o autor, ela é uma marca física daquele bem de consumo. Ela é uma marca, um mecanismo material que vai ilustrar, né, quanto tempo aquele objeto está em posse daquela determinada pessoa, né? Então, se a gente for ver antigamente, né, quando o consumo ele era uma prática mais familiar, então você comprava determinado equipamento, determinado material, pensando na longevidade daquele material, né, por quanto tempo ele ficaria na família. Então, a pátina, ela é aquela marquinha, por exemplo, que tem na louça, é aquela lasquinha que tem na cerâmica, é realmente uma marca física que vai mostrar que aquele objeto está ali naquela família por muito tempo. Então, aquela família é uma família de tradição, né, uma família conservadora, enfim. E aí ele traz a problematização dessa pátina para os dias de hoje, né? Quem é que hoje quer algo antigo? Né? Hoje é muito pelo contrário, a gente quer sempre a novidade. A pátina acaba que torna os objetos obsoletos, né? Então, por que eu vou querer sei lá, uma prataria que está na minha família há muito tempo se eu posso comprar uma nova? Né? Por que eu vou querer uma cerâmica se existem outras cerâmicas, se existem outros produtos sendo lançados com outros materiais e que são mais condizentes com os dias de hoje, né? Então, essa tradição de consumo, né, tradição dos bens dentro de uma família, ela é muito contraditória se a gente for pensar na contemporaneidade, né, nos dias de hoje. E o próprio autor, ele fala que é preciso que haja uma reformulação da teoria da pátina, justamente para que essa teoria ela consiga dialogar com o que temos hoje, né? A gente quer sempre algo novo, sempre novidade. E aí, eu lembrei muito do conceito de capital em Bourdieu. Eu não sei se vocês já tiveram acesso a esse material, a esse conceito, mas eu acho que ele consegue explicar muito bem essa tradição, essa longevidade, essa hereditariedade nas práticas de consumo. Então, eu vou falar aqui de maneira bem geral desse conceito, mas para Bourdieu, o capital, ele ia muito além do capital econômico, né, do dinheiro, da propriedade, de terra que as pessoas tinham. O capital, ele poderia ter também várias formas simbólicas.
Então, ele falava, além do capital econômico, do capital social, que está muito ligado aos nossos relacionamentos e às pessoas com quem nos relacionamos, e ele falava também do capital cultural. E eu acho que é esse capital cultural a chave para a gente tentar fazer alguma relação com a pátina, né? O capital cultural de Bourdieu, ele pode se dar em 3 formatos, né? O capital cultural objetificado, o incorporado e o institucionalizado. O objetificado é dado em formas de posse. Então, quando você herda, por exemplo, uma pintura, ou quando você tem um livro, uma coleção de livros, ou quando você tem alguma obra de arte, alguma obra cultural que você acaba herdando, aquilo ali ele chama de capital cultural objetificado. E aí ele passa para o capital cultural incorporado, que é todo o conhecimento que a gente tem para utilizar aqueles objetos, né? Então, se a gente for pensar aqui, arte é uma área de conhecimento muito complexa, muito, muito complexa, assim, não é, acho que pouquíssimas pessoas realmente entendem de todo o contexto artístico, de todas aquelas escolas, de todos aqueles estilos. Então, se eu pegar um quadro de um pintor muito famoso e aquele quadro for herdado por uma pessoa que tem acesso à educação, que teve acesso a todo esse tipo de conhecimento, ele vai fazer um uso daquele quadro. Se aquele quadro ele for herdado por uma pessoa que não tem acesso ao conhecimento, que, enfim, não sabe nem quem é aquele pintor, não sabe nem que estilo é aquele, o quadro ele vai ter um outro uso completamente diferente, né? Então, eu acho que eu consegui fazer essa relação da pátina, né, da questão da continuidade, da importância que existia antigamente, né, de você criar uma linhagem ali de consumo para sua família, através desse capital institucionalizado, do capital incorporado, né, que é justamente a junção de você ter a posse, mas você também ter o conhecimento para utilizar aquilo ali. E esse conhecimento, muitas vezes, ele é passado de maneira hereditária, né? Então, os pais passam para os filhos, ou as escolas passam para os filhos, e aí já vem o capital cultural institucionalizado, né, mas que está tudo linkado. Então, de alguma maneira, você vai ter acesso a determinado conhecimento que vai te ajudar, que vai te auxiliar no consumo desses produtos. Então, claro que essa relação aqui que eu fiz, ela é muito superficial, né, ela é bem rápida aqui, mas para jogar essa ideia aí para vocês, e no final, inclusive, eu deixei a referência de alguns artigos do Bourdieu, para que vocês possam ter acesso a esse conceito de capital, que eu acho que é um conceito super relevante, e quem sabe vocês fazerem uma associação também com uma pátina, né, com essa continuidade ali do objeto, do bem material dentro da família. E aí, não sei se ainda tem uma outra parte, eu acho que eu vou pular essa teoria trickle-down, que ela tem muito a ver com a discussão que a gente vai fazer no final, mas só para resumir aqui, a teoria trickle-down, que o autor coloca, não é uma teoria dele, é uma teoria que já existe nos estudos de consumo, mas é uma teoria que fala da apropriação de bens para comunicar novas ideias e posicionamentos. Então, digamos que existe eu e existe Bárbara, certo? A gente está aqui, teoricamente, a gente faz parte de uma mesma cultura, né, de uma mesma categoria cultural, mas digamos que nós fôssemos muito diferentes, né, que Bárbara fosse de uma classe muito privilegiada e eu fosse de uma classe muito vulnerabilizada. Então, Bárbara consumiria determinados produtos e a minha tendência era de querer consumir os mesmos produtos dela para poder subir, né, para poder chegar ao status que ela teria. E aí, a partir do momento que eu conseguisse fazer essa imitação, Bárbara já teria que se diferenciar e consumir outros produtos para que ela se diferenciasse de mim. E aí, esse seria o ciclo, né? Ela se diferencia, eu imito. Ela se diferencia e eu imito. Então, a teoria trickle-down original, né, a mais antiga, ela falava muito em relação a isso, a imitação e a busca por o status do outro. E aí o autor, ele acaba que reformula um pouquinho essa busca por status, e ele fala que não necessariamente a gente vai se apropriar de alguns bens para ter o status daquela pessoa. Muitas vezes a gente vai se apropriar de bens para escapar de alguns estereótipos e simbolismos que estão designados. Então, eu mostrei lá o exemplo das mulheres que utilizam as roupas de homens, né, o paletó, uma calça, uma camisa social,
isso pode ser visto como uma teoria trickle-down, né, de acordo com o ponto de vista aqui do McCracken. Elas imitaram determinada vestimenta, mas não para ter o mesmo status do homem, mas sim para fugir daqueles estereótipos aos quais as mulheres eram vinculadas, né, de serem incompetentes, de não conseguirem chegar a cargo de liderança, de terem que ser donas de casa. Então, por que que eu tenho que ser ligado a isso? Eu posso ser outra coisa, né? Eu posso comunicar aqui uma nova ideia através dos meus bens de consumo. Então, o autor usa dessa teoria justamente para falar um pouco sobre essa movimentação, né? Sobre essa apropriação de bens que a gente faz para comunicar novas ideias e para fugir desses estereótipos. E aí, por fim, o último conceito aqui que eu trago do McCracken é um conceito de significado deslocado. Eu até já pincelei ele um pouco aqui durante a minha fala. E esse significado deslocado é justamente aquele significado, aquela vida, aquela imagem que a gente tem, né, de como a nossa vida seria no mundo ideal. Então, muitas vezes, isso deve ter acontecido já com vocês, acontece com todo mundo, de pensar assim, no dia que eu passar no concurso, no dia que eu entrar na faculdade, no dia que eu comprar uma casa. Então, a gente acaba que desloca esse significado para algo que não existe hoje, né? Para algo que está geralmente no futuro, algo que a gente ainda não alcançou. E aí, muitas vezes, esse deslocamento de significado é feito também nos objetos, né? Então, você pensa, no dia que eu comprar uma BMW, eu vou, assim, ficar muito feliz, eu vou me sentir empoderada, e aí eu vou conseguir retomar esse significado que está muito distante de mim, né? Então, muitas vezes, como eu falei, isso tende a ser muito negativo, né? E a publicidade, ela sabe muito bem trabalhar com esses significados deslocados, né? De tentar transmitir para determinado bem de consumo uma imagem de vida, um estilo de vida que a pessoa ainda não tem, tentando despertar esses desejos. E aí, muitas vezes, ao adquirir aquele produto, você não sente aquilo ali, você não consegue retomar aquele significado, e acaba que desloca o significado para um outro produto. E isso acaba que gera o ciclo vicioso sobre o qual eu falei anteriormente, né? Então, essa frase dele, que eu acho muito boa, por isso que eu coloquei aqui, ele coloca a questão do gosto por luxos, né? Por bens além do nosso poder de compra convencional, que não é simplesmente cobiça, não é apenas autoindulgência. Então, a gente tem que mergulhar, por que a gente está desejando aquilo ali, né? O que é que aquilo ali nos desperta? Qual de fato, qual o significado que está embutido naquele produto? E como é que ele foi transferido para aquele produto, né? A gente tem que pensar tudo isso na hora do processo ali de consumo. E aí o McCracken fala, né, que esse gosto por luxos, ele é tributável também à nossa necessidade, enquanto grupo e enquanto indivíduos, de restabelecer o acesso a ideais que deslocamos para alocações distantes no tempo e no espaço. Então, é isso que eu falei, né, você tentar deslocar algum significado que muitas vezes pode estar ali pertinho de você, né? Então, acho que o consumismo, ele entra muito dentro desse âmbito, né, de você projetar determinados sonhos, de você projetar determinados ideais em alguns objetos que não necessariamente vão te trazer aqueles ideais, né? E aí, eu trouxe aqui algumas referências, como eu falei, a referência do Bourdieu, trouxe outras duas que eu acabei não falando aqui, da domesticação das mídias, mas é interessantíssimo que a domesticação das mídias é um campo teórico que vai estudar como é que a gente se apropria dos meios de comunicação, e não só em termos de posse, mas como é que esses meios de comunicação vão influenciar na nossa casa, na organização da nossa casa, na relação com os membros familiares. Então, é muito na pegada dessa perspectiva do McCracken, né, de não pensar na compra do produto, mas sim no processo de consumo de forma mais ampla. E aí eu trouxe a nossa discussão, a gente ainda tem um tempinho aqui, para falar sobre os influenciadores digitais, né, a partir da perspectiva do McCracken. Então, quando eu falei lá que a publicidade, ela é um agente de transformação, de mudança de significado, né, que você pega os valores culturais que existem no nosso cotidiano, que existem no mundo, e transfere para os objetos, eu fico pensando que os influenciadores, eles também têm feito muito isso, né, eles são agentes de manutenção e ou de mudança cultural. Então, essa é uma área que eu tenho me interessado, assim, eu estou só paquerando por enquanto, mas eu acho uma área super interessante,
porque, mais uma vez, eu acho que a sociedade tende a ver os influenciadores de maneira muito superficial, né? Não, é só aquela pessoa que vai ali ajudar na sua estratégia de publicidade, que vai postar uma foto com um determinado produto e aquele produto vai ser vendido, mas a gente sabe que é muito além disso, né? Se a gente for pensar na figura do influenciador dentro daquele esquema do McCracken, né? Ele está dentro de um esquema cultural, né, de transformação e de mudança cultural muito grande, né, e isso tem um impacto enorme, assim, sobre a gente. Então, eu queria até saber de vocês, Larissa já levantou a mão, gostei, Larissa, mas dos outros, né, que estão aqui, do Jonathan, Simone, Ednilson, Gabriel, o que é que vocês acham sobre essa questão, assim, se vocês já pararam para pensar na importância desses influenciadores e de como eles conseguem se relacionar com a cultura. Eu vou até fechar aqui para a gente ficar só discutindo. Larissa, pode falar aí. Então, eu sou daquelas que acho super interessante a nova carreira de influenciador, né? Porque é uma forma, assim, da gente consumir, né? Tanto visualmente como a parte fisicamente, quando a gente compra o produto que eles recomendam, né? Mas eu vejo ainda como algo muito problemático, porque ali existe uma reprodução não só de coisas boas, né? Mas também uma reprodução de estereótipo, de consumo não consciente. Por exemplo, a Shein é um novo fenômeno das blogueiras, né? Então, ali você não está só comprando roupas baratas, como muitas pensam, ali você está alimentando o fast fashion. E por trás ainda você está ainda fazendo a manutenção de um crime que pode estar por trás, que é a escravização de mão de obra barata. Porque, obviamente, se uma peça de roupa custa R$ 13, R$ 14 e você não paga a taxação, é claro que você está alimentando aí esse mercado de exploração, né? E não é só sobre os chineses. Um dos grandes problemas também aqui da América Latina é a exploração de bolivianos, de pessoas que é um povo assim que a gente vê que está em vulnerabilidade social alguns, né? A gente vê casos assim, não só de empresas grandes como Farm, como as lojas de departamento, que exploram essas pessoas aqui na América Latina. E eu acredito também que onde a Shein ela tem, enfim, ela tem sede, né? Ela deve ter distribuições, né? Pelo mundo todo. Então, assim, os influenciadores, eles são bons, sim, não vou dizer que não são, porque eu sigo vários influenciadores, mas tem umas, assim, que pecam muito e falam assim, ah, não, olha só essa roupa que eu comprei por R$ 30, por R$ 13, e não falam o que está por trás, sabe? As problemáticas que estão por trás. Não há um problema em você consumir, porque, assim, se você consumir ou não consumir e não consumir, você não vai acabar com esse fast fashion. Você sozinho não consegue acabar com isso, mas existe aí uma coisa de consciência e bom senso, né, que tem que partir desses influenciadores, né? Você falou aqui de alguns influenciadores e eu tenho observado que é uma coisa boa, eu não sei se também é da minha bolha ou se é realmente algo mais recente das mídias sociais, muitos influenciadores de outras áreas de consumo. Então, muitos influenciadores que têm focado no veganismo, por exemplo, né, se a gente for falar de alimentação, no slow food, muitos também focados no consumo colaborativo, sustentável, né, a própria questão do vestuário feminino também, de mulheres que fogem um pouco daquele estereótipo, né, que a gente espera das mulheres. Então, eu vejo, assim, eu acho que eu estou muito positiva hoje também, depende do dia, mas eu tenho visto com esperança e com otimismo essa nova era de influenciadores. Claro que a gente ainda tem muito impacto, assim, muito influenciador que você crítica aqui mesmo, tá? Que não posta, não publica aqueles conteúdos que trazem, de fato, algum conhecimento, que, enfim, é só foto dele, né, utilizando algum produto e pronto. Mas, claro que ainda tem muito disso, mas eu vejo que essas outras influências, elas têm chegado mais, né? Tanto na área de bens de consumo materiais, quanto na área também de ideais, né, na área da cultura de maneira geral. Então, influenciadores na área do feminismo, na área também da política, né, que eu acho interessantíssimo, na área da economia. Então, de alguma maneira, eu vejo que esse papel tão relevante, né, esse impacto tão grande na nossa cultura, ela precisa ser também
direcionada a esse outro tipo de influência, né? Esses tipos de influência que realmente trazem a transformação social, né? As mudanças sociais que o autor, inclusive, coloca aqui no final. E olha que ele escreveu esse livro, eu nem sei quando ele escreveu ao certo, né? Essa minha edição é de 2003. Então, provavelmente, ele escreveu isso antes. Então, imagine se ele visse, se ele fosse falar, ele está vivo ainda, né? Claro, mas se ele escrevesse esse livro na perspectiva de hoje, né? Tomando como ponto de partida esses novos agentes que têm surgido aí através das mídias. E aí, pessoal, mais alguém quer comentar alguma coisa? Larissa quer discordar de mim? Quer concordar? Não, eu super concordo, é porque realmente, assim, pelo que eu venho acompanhando, assim, eu sou um crítica, assim, eu até às vezes fico sem graça porque eu sou um pouquinho crítica com algumas coisas, mas é o que você realmente falou, e o problema também que às vezes eu vejo nos influenciadores é que eles querem, alguns, né, ali vender, lucrar, sabe? É aquela coisa, eu quero ganhar a vida fazendo isso, mas não tem uma responsabilidade. E vende qualquer coisa, por exemplo, a Shein vende, é claro que vende. Quem da periferia tem dinheiro para comprar farm, comprar roupas de cento e poucos reais, R$ 200. É claro que uma pessoa vai se deslumbrar e falar, poxa, eu tenho R$ 100. Se eu tenho R$ 100, eu posso comprar na Shein, comprar 30 peças e vou ter uma quantidade boa de roupa e ainda vou estar na moda, na tendência, porque a Shein, ela segue uma moda americana, né? Que se você for trazer para o Brasil, são peças muito caras. Por exemplo, aquelas calça mais folgada, aqueles cropped mais americano, né? Que lembra as Kardashian. Então, assim, são peças que as pessoas querem, desejam, né? Então, assim, é claro que a pessoa vai querer comprar. Ela não vai ponderar, nossa, eu tenho um trabalho escravo. Ah, não, eu vou consumir, porque eu tenho R$ 100 e prefiro comprar mais roupas do que ir ali na C&A, na Renner, e comprar uma peça de roupa só, sabe? Então, a gente está aí lidando com umas realidades diferentes, sociais, né? Então, assim, por exemplo, eu não compro na Shein, porque eu tenho essa consciência, mas tem pessoas que eu conheço que compram e não fazem não ponderam as coisas, tipo, nossa, eu tô alimentando aí um fast fashion. Não, querem seguir a moda, a tendência, querem mostrar, porque desejam ter aquilo que viram no influenciador, né? Ficar ali parecido com o influenciador, né? Então, é uma coisa muito problemática, mas temos muito bons. Por exemplo, eu sigo alguns professores que hoje são influencers, né? É a nova onda, né? Por exemplo, Djamila, muito boa, né? A Débora Diniz, que é uma professora da UNB, muito boa também. Então, assim, eu pego essas referências. Claro que tem algumas, assim, né? Aquele dia que você quer ver coisa leve, né? Mas tem que ponderar as coisas, senão... Bárbara colocou até aqui no chat aquela máxima: se eles não causassem impacto, não seriam chamados de influenciadores. Pois é. E às vezes eu acho que esse termo influência, ele fica muito na superfície, né? De influência de o que eu uso, as pessoas vão usar também. Mas eu acho que é como o McCracken fala, né? O que eu uso, ele tem todo um significado cultural por trás. Então, se o que eu uso, as pessoas usam, o que eu penso, as categorias culturais, os princípios culturais aos quais eu me refiro com os meus bens, também são transferidos para aquelas pessoas, né? Então, enfim, eu acho que é uma temática que ainda é pouco estudada, claro que é muito recente, é pouco estudada, e eu acho que vale, assim, um aprofundamento muito grande, né, em termos de cultura, em termos de consumo. Sim. Só para complementar, eu acho que um dos maiores exemplos e mais recentes que a gente tem sobre o impacto de influenciadores é o da Juliette, né, a vencedora do Big Brother esse ano, que é uma das poucas influenciadoras assim que eu tenho tido contato, que eu acompanho, e eu vejo que a mídia fala sobre ela, por exemplo, e eu analiso o comportamento dela, lógico, né, não poderia ser diferente, mas ela é uma das poucas que tem a real noção da influência que ela exerce sobre as pessoas. Por quê? Ela saiu de um momento em que ela estava sendo vigiada 24 horas e ela não tinha noção do que estava acontecendo aqui fora, e em 24 horas, tudo que ela falava se tornava tendência de pesquisa no Google. Tudo que ela vestia
esgotava na loja X, que era a loja dona daquela roupa, daquele sapato, independente de ser um bem de luxo ou não, porque ela começou a consumir bens de luxo no dia seguinte, após ali a finalização do programa. Então, ela já deu entrevistas falando sobre o quanto está sendo uma fase difícil, porque no story que ela fez, ela contou ali a história de por que o avião dela teve que arremeter não sei quantas vezes antes de pousar, e o termo arremeter foi buscado não sei quantas mil vezes a mais naquele dia. Então, assim, é uma pessoa que tem uma influência, exerce uma influência sobre um público gigantesco de milhões de pessoas, e ela tem essa consciência. Então, concordando com você, Renata, eu também acho que existe agora um movimento aí crescendo de pequenos influenciadores, né? E acho também que é um campo muito interessante de pesquisa para quem gosta. Eu acho que é uma grande oportunidade de fazer uma pesquisa que seja um pouco mais original, que é pouquíssimo explorada. Mas eu queria trazer também umas provocações, não sei se dá tempo, só em relação a algumas coisas que eu anotei aqui. Sobre a teoria. O que é o ritual de posse, se não o famoso recebidos das blogueiras? Ali, para mim, é o ápice do ritual de posse, porque todos nós, enquanto consumidores, fazemos isso. Quem aqui não compra aquela roupa linda, maravilhosa, tira uma foto e mostra para alguém, né? Vocês, quem tem irmão, quando eu morava com a minha irmã, a gente era assim. A gente tem mais ou menos a mesma altura, o mesmo corpo, então a gente comprava roupa e era tudo de todo mundo. Mas a gente tinha a regra que quem comprou tinha que estrear a roupa. Isso é um ritual de posse. As blogueiras fazer ali o momento do recebidos, aquele tanto de caixa, abrir, mostrar o que elas ganharam, que às vezes elas nem ganharam, elas compraram. Na casa da Larissa também tem essa regra. Enfim, aquele tipo de conteúdo virou quase uma linha editorial padrão entre as influenciadoras, principalmente as mulheres, mas isso começou a se alastrar. Hoje eu sigo um influenciador que é da área da literatura e ele mostra recebidos de livros, então virou uma editoria de conteúdo padrão, e isso é ritual de posse. Falando sobre trickle down, vocês conhecem a história de algumas marcas de luxo, principalmente ali grife mesmo, as mais europeias, Burberry, Louis Vuitton eu acho que não faz mais isso, Gucci, Prada, eles têm um ritual de incineração de roupas que estão há muito tempo no estoque e não estão sendo vendidas. Por quê? O público consumidor dessas marcas, eles não querem, em hipótese alguma, saber que uma pessoa que tem um nível, né, uma classe social abaixo dela, conseguiu comprar a mesma blusa dela ou a mesma bolsa dela numa promoção, numa sale. Então, para essas marcas, não existe a possibilidade de fazer uma promoção, de fazer uma liquidação, nada. Então, eles preferem incinerar roupas que estão há muito tempo no estoque do que fazer isso. Por quê? Isso é em resposta a um comportamento do público consumidor daquela marca. A marca acha isso ruim? Não. O consumidor dela acha isso ruim? Também não. Então, se nenhum desses dois nessa relação acha ruim, tá tudo certo. Mas a gente, com certeza, acha absurdo, né? É uma prática ainda... Assim, eu li coisas sobre isso em 2019, de antes de ontem, sabe? Que começou, que ainda acontece. Então, sempre tem, assim, ali no final do ano, quando tem o... Como é que chama aquele lá de novembro, que é na sexta-feira? Black Friday. Isso, Black Friday. Já é uma coisa meio globalizada, né? A Black Friday. Tem as promoções de Natal e de Réveillon. É aí que eles começam a fazer as incinerações. E aí sempre tem grupos de ambientalistas que escrevem textos sobre isso e fazem protestos e manifestações, mas é isso, assim. Se o público consumidor quer que isso aconteça, a marca vai continuar fazendo. E eu acho interessante a gente começar a olhar para o consumo daqui para frente, depois dessa obra maravilhosa, como algo que vai além do comprar alguma coisa, né? Quando a gente liga a TV e escolhe se você vai assistir o programa X ou Y no canal X ou Y, isso é consumo.
Quando a gente entra numa rede social e escolhe passar 1 hora consumindo o conteúdo de uma determinada rede social, ao invés de consumir numa outra, ou ao invés de ler um livro, isso também é consumo. E tudo isso a gente tem que pensar ligado aos comportamentos, ao inconsciente coletivo, à cultura, etc, etc. Um exemplo que eu consegui pesquisar aqui rapidinho e trazer para vocês, vou colocar aqui no chat. Esses são os lugares com a maior expectativa de vida hoje. São as populações mais longevas. Mônaco, Macau, que fica na China, e no Japão. E aí eu queria perguntar para vocês, o que é que tem em comum em relação a consumo nessas culturas? Vocês conseguem entender já de cara? Pior que eu não. Eu estou aqui pensando, porque são culturas tão diferentes, né? A Macau e o Japão ainda são culturas orientais, mas Mônaco é totalmente ocidental ainda, então é difícil, assim, a gente pensar. Eu pensei na alimentação, mas são diferentes também, não? São diferentes do ponto de vista ali prático, né? Pragmático mesmo do dia a dia. Mas por que elas são longevas? Todo o estilo de vida dessas culturas giram em torno de uma alimentação fresca, poucas coisas processadas, poucas coisas industrializadas, e por mais que não seja os países ou os lugares em que a gente olhe e veja assim as pessoas super atletas, é mais uma coisa meditação, yoga, Kung Fu, não sei direito, estou chutando uns esportes que é mais sobre o cuidado com o corpo, práticas que crianças conseguem fazer, mas idosos também conseguem fazer, mas é toda uma cultura ligada ao estilo de vida saúde. Então, Mônaco, a gente tem a dieta mediterrânea, que virou um assunto super popular agora na pandemia, pelo menos para mim foi quando chegou. Macau, aí a gente tem a galera que acorda às 6 horas da manhã para ver o sol nascer e faz aquele esporte assim na praça, a mesma coisa no Japão. Índices de obesidade girando em torno de 3%, e tudo isso é consumo. É isso. Comentários? Interessante, assim, eu não tinha parado para pensar, e nunca para pesquisar também, assim, foi uma curiosidade que nunca chegou na minha mente, mas muito legal. Mas assim, e esses bens de consumo, inclusive, eu penso muito na vestimenta, porque é uma coisa que ele fala muito no livro, né? Então, se a gente for pensar nessas culturas diferentes, o que é que define, claro, né, além de toda a parte que a gente não consegue enxergar, que a gente não materializa, como, por exemplo, a religião, as nossas crenças, os nossos hábitos diários, mas, além disso, o que é que diferencia, por exemplo, a cultura indiana da cultura brasileira, né? Se a gente for pegar uma mulher indiana e uma mulher brasileira, a gente não precisa conhecer os hábitos de nenhuma, não precisa conhecer o comportamento de nenhuma delas, mas só o vestuário, né, no caso, só realmente os bens materiais já comunicam bastante, né? Já comunicam daquela cultura, já comunicam de onde aquela pessoa faz parte, inclusive quais as crenças dela, né? Porque a gente acaba que associa, faz uma associação imediata. Então, pensar realmente nos bens materiais, como ele fala, né? Ele bate muito nesse martelo, além do mero consumismo, além daquele mero ato de compra, né? Mas pensar de uma maneira mais ampla, né, do consumo e da cultura. Eu acho gostei muito já tinha lido, eu acho que lendo 5 anos depois eu já tive uma outra perspectiva, já lembrei de outras referências, e, enfim, gostei muito, gente, dessa obra. Eu acho que daqui para frente a gente vai trazer outras interessantíssimas também para a gente discutir, né? Na próxima sexta a gente já tem outro encontro, né? Não sei se você estava no primeiro encontro, mas acabou que do primeiro para o segundo a gente teve um intervalo maior por causa de calendário acadêmico, e aí desse segundo para o terceiro a gente teve que fazer um intervalo menor para poder, na verdade, né, pegar o finzinho do semestre do IDP. Então, na próxima sexta, a gente já tem um outro encontro, que vai ser liderado pela professora Bárbara, também um livro interessantíssimo. Se não está lá no site de eventos, deve entrar ainda essa semana, ainda hoje, no caso. E é isso, assim, eu agradeço a presença de cada um.
Agradeço, Larissa, a sua participação. Jonathan, Ednilson, Gabriel, na próxima vocês falam mais um pouquinho, mas também agradeço por vocês estarem aqui. Jonathan ligou a câmera, muito obrigada. E eu espero que vocês tenham gostado. E a gente aguarda vocês na próxima semana. Beleza? Bárbara colocou aqui uma recomendação, não sei se vocês viram, do Lipovetsky, né, O Império do Efêmero. Muito bom, todos os livros dele são ótimos. E quem sabe a gente também não coloca, né, no nosso calendário aí de leituras e debates. Acho que é uma ótima ideia. Então é isso, gente. Bom final de semana e muito, muito obrigada. Tchau.